Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Está no ar com você mais um episódio do nosso Analytics Talks. Como sempre, eu, Casimiro do Analytics, estou com você para trocar essa ideia. E do meu lado, ele. Lá vem. Ele, o defensor do Tag Manager, Lucian, está para o Tag Manager como Luke Cage está para o Bronx. Entendi. Seja bem-vindo, cara. Bem-vindo, cara. Luke Cage do Tag Manager. Muito tempo sem vir gravar. Scripts. A galera tá assistindo o conteúdo gravado aí, né? É. Boa. Maneiro. Vamos lá falar com a galera. Fica sem graça não, é Já muito bom. fiquei, já. Melhor coisa pra mim do podcast é poder apresentar o Luciano. Eu faço um exercício de criatividade toda semana. Como é que eu vou apresentar ele? Eu tenho um script, eu tenho um docs com todas as formas que eu apresentar e acho que eu já usei. Não, pior que veio um cara no E-Commerce Brasil e veio, porra, o super choque do Biblioteca dele. Tá Viu? certo. Pega direitinho. Hoje a gente vai falar sobre Data Driven Content, nome tão bonitinho, mas vai falar sobre produzir conteúdo orientado a dados. E para isso estamos com duas pessoas absurdamente capacitadas para dar o que para mim, pro Luciano, é uma mentoria gratuita. Pô, lógico. Então, não tem outro motivo pra gente trazer vocês tudo que aqui. a gente gostaria de saber, que a gente não sabe, né, Luciano? Exatamente. Que a gente poder ter aqui. Agora eu vou até alterar o meu LinkedIn e vou colocar capacitado. Capacitado. É isso aí. Então, primeiramente aqui com a gente, o senhor Eric Casagrande da SEMrush. Seja bem-vindo. Boa, obrigado. Depois dessa apresentação do Luciano, eu tava até preocupado como é que você ia me apresentar aí. É só pra mim, só. Tranquilo, prazer imenso estar aqui com vocês, pessoal. Trocar ideias sobre dados relacionados a conteúdos. Honra também estar do lado do Reza aqui, vai ser um bom papo, com certeza. Eu sou Eric Casagrande, trabalho como International Lead da SEMrush aqui no Brasil. E vamos trocar boas ideias aí sobre dados, marketing de conteúdo e ajudar as pessoas a entregar melhor informação para os usuários dela. Perfeito, isso é a honra. E aqui agora, diretamente na minha frente, o Dom Rafael Reis, que chegou aqui no nosso estúdio abalando Sim. o nosso time. Exatamente. Fazendo com que a senhorita Daniele Brito, que está aqui atrás das câmeras, corresse e falasse: eu sou sua fã. Exatamente. Assine meu livro, coisa que ela não fez com a gente. Não fez. O Eu nosso sei. livro ali, eu falei: Não sei. Dani, quer que eu assine? Ela, pode ser. Pode ser. Mas o do Reis, ela trouxe correndo e falou: assina sabe, pra mim. Eu não sei se foi Pelo amor contigo, de mas Deus. comigo ela trouxe um lápis pra assinar. Um lápis O que resto ela ela pagou veio com a depois. caneta. É verdade, é verdade. Caneta Senhor bonita. Rafael Reis, seja bem-vindo, meu camarada. Muito obrigado, chefe. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu sou fã do trabalho de vocês e pô, bater um papo com gente boa assim, uma mesa pesada, no melhor dos sentidos, é muito bom. Boa. Estamos aqui, inclusive, ó, com um livro do Rafa, o livro mais vendido de marketing de conteúdo no Brasil e em Portugal. E esse aqui, ó, tem, só pra deixar a Dani sem graça, ó, o autógrafo da Dani. É. O nosso, que você tá vendo ali na estante, não tem o autógrafo pra Dani, porque ela nunca pediu pra gente. Exatamente. Mas o do Reis, ela saiu correndo pedindo. Mas tudo bem. A gente entende, né? Cada um tem a referência, né? Que merece. A gente não é referência nem pro nosso time. Mas tudo bem. Fazer o quê? Vida que segue. Você vai falar que A Dani tá a gente não é o herói que vocês precisam, Mas é o que vocês têm. merecem. A Dani tá ferrada. Ela tá muito vermelha aqui atrás. Pois bem, pessoal, muito obrigado pra gente trocar essa ideia. Mas fazer a boa, porque o Red falou que não Temos tinha aqui- kit da MB. ele vai me sacanear eternamente. Ó, esse é o dele. Tantos anos de amizade eu não Poxa, tinha uma e ainda camiseta da merda. Sensacional. Isso. Olha só, Rapaz, coisa linda. Isso. Quando que é o próximo aí. podcast pra Ó, gente ganhar o A gente não é bobo, ó. Esse é o kit carioca Olha só. Café mais. analítico. Café Mais. Esse é o Café Mais, Isso aí. nosso novo patrocinador. Abemos Biscoito Globo. Abemos, abemos. Clássico Biscoito Carioca. Globo, classicaço carioca. Olha só. Temos canequinha, Mais menos uma a X canequinha mardados. Métricas Boss para mim, agora. Brownie do Luiz Salame. dentro. Poxa, Cara, que de isso, outro responsa, hein? clássico E ó, carioca, né? vários adesivos aí dentro. E aqui, Muito e aqui o adesivo. show, né, E a galera? camisa ainda. É a camisa aqui. Não vou colar aqui para não Isso aí. sacanear, né? Vou mostrar essa camisa aqui, Isso ó, aí. porque É. essa frase aqui, ó, Essa daí a gente vai ter. Pra isso. Vai dar menos honra. tínhamos mais Isso aí, agora vocês têm a farda preta Exatamente. Isso aí. do marketing digital. A gente não Sensacional. dá pra qualquer um, não, tá? Guru não usa essa porra, não. Tamanho M. Ah, tá trocada, tá trocada. Não, é porque você vai levar mais de uma. Você vai levar pro seu filho, você vai levar pra você e você vai levar pra Carla. É que você vai levar pro Pedro, pra Carla e pra você. Pode deixar que a gente depois vai dar mais. Essa aí é só figuração. E ó, pra galera poder entender, a gente agora, ó, tem patrocinador.
Café Mais tá com a gente aqui, dando a moral A moral... e a honra da gente Exatamente, poder ó. ver um café brabo. E se liga só, vai ter o link aí na descrição, no comentário fixado, que eu tô aqui, no ao vivo aqui, arrumei 15% de desconto pra vocês no link que vai aparecer. Café Mais? O Café Mais. Que isso, é muita Café onda. Mais. Tem vários cafés, esse aqui que a gente deu pro Reis e pro Eric, que é o Drip Coffee. Aquele que você abre o filtrinho em cima da caneca, bota água quente e já sai o cafezinho ali. Eles têm, inclusive, um desse da Brahma, Pô, que é mó onda. Muito forte, muito forte. Muito obrigado, Café Mais. Tamo junto, viu? Obrigado pela moral de patrocinar a gente aqui e também o nosso Analytics Summit. Que vai ser dia 21 e 22 de no outubro, momento já que a tem galera data, tá ouvindo esse podcast aqui, já tá aberta a pré-venda. já tá aberta a pré-venda, é verdade. Já tá aberta a pré-venda do nosso Analytics Summit. Vai acontecer no dia 21 e 22 de outubro. Agora, 2 dias de 9 às 6, uma sexta e um sábado, com várias pessoas. E se você entrar em analyticsummit.com.br, descer o scrollzinho para ver palestrantes, aparecerá alguém ali, ó, bem forte como um palestrante do evento. Seu Rafael Reis estará conosco, além de vários outros nomes. Corre aqui na descrição também e clica lá em Analytics Summit para você conhecer mais sobre o nosso evento, que é o maior evento da América Latina, até mesmo que só tem o nosso. É isso. Vamos lá, meus queridos. Mais uma vez, inenarrável prazer estar com vocês. Muito obrigado, principalmente estarmos presencialmente com vocês aqui, o que é uma honra absurda. Eu já falava com o Eric há mó tempão, mas presencialmente 3 não se anos a gente conhecia. batendo papo, né? É. Acho que a gente se viu uma vez no RD Summit em 2000 e... O último que teve, né? Ao vivo. 19. 2019, a gente bateu uma Último ideia. que teve. É, 2000, o último que teve. de pandemia. Prazer imenso mesmo estar presente, trocar Prazer ideias. é né? nosso, Bom isso é demais. bom demais estarmos juntos. Eu queria pra gente só começar aqui, eu sei que vai ter muita gente que ouve o nosso podcast, que é de marketing digital, e tem muita gente também que é de analytics, mas acho que pra gente entender, porque a gente vê muita confusão, eu vi até recentemente um podcast muito grande chamar marketing de conteúdo de inbound, e eu vi outro lugar chamar inbound de marketing de conteúdo. E no final, qual a diferença? Tem diferença. Né? Tem Você diferença. começa ou eu começo? Ué, toca aí, toca Explica aí. pra gente. Deixa o mestre começar aí. Cara, eu Ok. até separo isso no livro em 2 escolas. A gente Boa. tem uma escola, que é a escola de Boston, que é a sede da HubSpot, que é a escola do inbound marketing. Qual que é o grande foco do inbound? Geração de lead. Então você vai trocar algum material para download, que no Brasil a gente chama de oferta de conteúdo, ou deveria chamar, Chamar, né? Tem gente que chama de outros Isca. nomes, mas não vou nem gastar tempo com isso aí. E aí você está trocando um e-book, uma planilha, uma série de vídeos por informação. Você troca informação por informação. Então baixa esse e-book aqui que te interessa e me dá seus dados que me interessam. O famoso conteúdo fechado. Aí o objetivo do inbound é alimentar uma jornada pré-determinada, Perfeito. que em marketing digital a gente habitualmente chama de funil de vendas. Perfeito. Marketing de conteúdo é um guarda-chuva mais amplo. Vai ter gente, dependendo do autor e do peixe que ele quer puxar pro prato dele, que vai colocar inbound em cima de marketing de conteúdo, vai ter gente que colocar marketing de conteúdo em cima de inbound. Tanto faz. Tá. Marketing de conteúdo, como foi criado pelo Joe Pulizzi, foi criado no sentido do branding. Perfeito. A empresa, aliás, que criou o conceito de branded content foi a BMW, quando em 2001 ela lançou uma série de 6 filmes, que era o BMW Films, e aí você assistia filmes de grandes diretores. González Iñárritu, o Guy Ritchie e outros caras lá. E ali ela moldou esse conceito de conteúdo feito por uma marca. O Joe Pulizzi avançou um pouco mais nesse conceito e em 2011 o conceito estourou quando a Coca-Cola abraçou isso. Legal. E lançou que para a década 2011 até 2020, ela usaria marketing de conteúdo como o centro da estratégia dela. E a definição era muito simples. Os nossos clientes podem fazer conteúdo melhor sobre os nossos produtos do que a gente. Perfeito. Então ela levava esse poder para a mão do cliente. Nessa década que a gente está vivendo agora, é a década tida como do cliente-centrismo, né? Tudo focado no cliente. Então, basicamente, inbound marketing tem foco em geração de leads e marketing de conteúdo tem foco em branding. Perfeito. Então, quando você fala quem faz marketing de conteúdo, Red Bull faz, a Amazon faz, a BMW faz, a Coca-Cola faz, grandes marcas. Quando a gente fala de inbound, geralmente vai ter o foco em você fazer uma microconversão e depois lá no fim fazer uma venda, uma macroconversão. Perfeito. Acrescento sim, conheço também a história que também tá na History of Market Content da John Deere, que é muito legal, que eles começaram a entregar conteúdo, imagina, eram tratores
um público bem específico, começaram a entregar conteúdo e gerou isso, uma comunidade ao redor da marca, e as pessoas começaram a gostar mais, a valorizar mais a marca. Isso também há muito tempo atrás. Acho que, em cima do que o Rez falou, assim, eu acrescento que o marketing de conteúdo ele é muito mais amplo. Você basicamente está tentando e quer entregar informação de qualidade para o seu usuário. Legal. E fazer com que as pessoas se informem, né, a respeito daquele assunto, daquele tópico do qual você é referência, formar a sua expertise em relação a esse tópico, e naturalmente esses usuários vão estar conectados à sua marca. E quando eles lembrarem sobre aquele assunto, quando eles lembrarem de que, poxa, sobre determinado serviço, aquela marca é boa, aquela marca eu já estou informado, e começa a gerar confiança. Então, no futuro é muito mais fácil você comprar ou consumir algo desse serviço ou produto dessa marca da qual você já vem consumindo, que Legal. é o que o Bress falou. Isso é o brand marketing associado à marketing de conteúdo. Bom, se daí você vai fazer uma estratégia apenas de gerar informação, entregar informação e conhecimento, é uma coisa. Se daí tu vai fazer uma estratégia de converter leads, colocar esse usuário dentro de um funil e ir nutrindo ele através do inbound marketing, e-mail e outras ações que o inbound marketing permite, é outra estratégia. Perfeito. E aí você vai evoluindo a sua estratégia de conversão para clientes. Durante muito tempo a gente foi só marketing de conteúdo, Eu ia né? falar isso agora. Acho que até pra tentar exemplificar pra galera que tá ouvindo essa diferença, a gente durante muito tempo, quando a gente não tinha o Prime, nossa plataforma de ensino, a gente fazia marketing de conteúdo justamente com o nosso... Pra construir Para essa construir a autoridade. exatamente. E as pessoas lembrar da Métricas Boss uma forma de querer contratar. E acontecia muito, acontece até hoje. Boa. A gente, para a parte de serviço, recebe cerca de 15 a 16 contatos por semana, através do nosso conteúdo. As pessoas veem, eu vi um conteúdo, não sei o que, entra em contato E com a no gente. geral, então não só conteúdo post, mas conteúdo podcast que você está assistindo aqui agora, Instagram, num todo. Né? entre outras coisas. Então a gente sempre produziu muito conteúdo pensando nisso, né? Como é que a gente cria a nossa autoridade. Mas desde que a gente lançou o Prime, a gente começou a também criar estratégias de inbound, que era justamente pra gente. Então a gente lançou o nosso curso de introdução ao Google Analytics 4. É um curso gratuito que a pessoa bota lá nome, bota seu e-mail, bota o seu cargo de atuação, bota o tamanho da empresa, isso tudo gera informação pra gente, depois criar uma régua de relacionamento com essa pessoa. Inclusive, essa régua de relacionamento não necessariamente fala com ela sobre o Prime. Dependendo do tamanho da empresa que ela falou e cargo, fala com a gente pra gente oferecer serviço para essa pessoa. Exatamente. Então a gente criou uma estratégia de inbound aqui em algumas coisas que a gente faz. Uma delas até é o que a gente faz todo ano em novembro, né? Sim. Todo ano em novembro, esse ano vai ser o terceiro ano que a gente vai fazer, a gente lança um e-book de 50 pessoas sobre analytics e métricas que você deve conhecer ou seguir. Bacana. A gente fez isso em 2020, fez em 21, vai fazer agora em 22. Porque gera bastante lead pra gente. Exatamente. Só que isso é pra gente gerar autoridade, porque com certeza, se o meu time trabalha comigo é porque eu entendo que eles são foda. E eles vão estar no e-book, né? Então, com certeza, eles vão estar lá. E as pessoas geram autoridade e a gente dá um palco para mais gente que faz conteúdo, que pratica, conversa, forma opinião e que talvez não tenha tanto palanque assim. Então, a gente promove essa galera a ser conhecida também, mas a gente pega vários leads. Desses leads a gente fala depois de outras formas com essa galera. Então a gente tenta E aí fazer você vê, a isso. construção dessa autoridade hoje dá pra gente no blog, que é onde a gente leva o pessoal pra dentro do Prime, 50% das conversões do Prime, 52, né? 52% vem do blog. Então, Boa. hoje a gente tá colhendo muito do trabalho que a gente tá fazendo desde 2014, 2015, quando a gente começou a gerar conteúdo especializado sobre isso. Que é aquele papo da jornada do cliente. Exatamente. Né? Muita gente acha, hoje, mesmo gente de growth, ainda tem essa distorção de achar que ele vai botar mídia e vai fazer uma venda, vai botar mídia e vai fazer uma venda, né? Que é aquela filosofia do século passado, Sim. né? Você anuncia e vende como uma coisa direta. O próprio termo régua de relacionamento, ele vem do CRM, que é lá dos anos 90, Uhum. né? Só que na época a gente chamava de contato, depois no digital Perfeito. a gente passou a chamar de lead. Mudou o vocabulário, mas o Mas é a conceito é o mesma mesmo. coisa. E aí aquela história, você cria valor primeiro, né? No século XXI mudou justamente esse o subtítulo do livro, a moeda agora é o conteúdo. Então você gera valor primeiro, você demonstra competência primeiro e depois isso, por consequência, gera uma venda. Perfeito. A hora que você tenta atravessar o processo e acelerar, você consegue mais resultado em alguns casos. Mas você também queima uma base de leads que não estavam prontos para comprar naquele momento e acabam saindo da sua régua, acabam saindo do seu CRM, da sua plataforma de automação, porque você forçou a barra muito cedo. O cliente não estava maduro para comprar. Né? Acontece. A jornada do cliente que começou a ser mapeada lá nos anos 90 com o crescimento do CRM era justamente isso, é entender que tem clientes que vão levar 3 anos para comprar e tem clientes que vão comprar em 3 meses. Tem clientes que decidem em 3 horas, tem gente que precisa de 2 anos para decidir alguma coisa.
Então, não dá para a gente atravessar. O grande jogo agora, nessa próxima década, é a personalização. É entender exatamente isso que vocês fizeram. Cara, baseado nas informações que eu tenho desse lead, eu oriento ele para esse caminho ou para aquele caminho. E eu deixo ele escolher. Perfeito. Né? Então, ele decide para onde ele quer caminhar. Já tem algumas marcas que hoje até utilizam inteligência artificial para poder carregar o conteúdo que vai aparecer para o usuário no site baseado nas preferências dele, que ele coletou automaticamente. Então, o cara acessou 2, 3 posts sobre o Google Tag Manager, não faz sentido eu empurrar 3 posts para ele na home de Google Analytics. Porque esse cara tem a tendência de querer mais Google Tag Manager. O Google Discovery, que está começando a ganhar, vamos assim, hit recentemente nos últimos anos, né? Ele baseia a entrega de informação no mobile, no celular, nesse conceito, né? Tipo, ele vê semelhanças que o usuário consumiu de conteúdo, entrega conteúdo que não está relacionado diretamente ao ranking que aquele conteúdo tem no desktop ou tem no ranking do Google. Ele é uma entrega de conteúdo baseada justamente nessas características, na experiência que o usuário teve antes. Então você pode produzir um conteúdo que tem aquele assunto e vai aparecer para o teu usuário. Então já é um modelo de... A gente vai falar depois de formatos de conteúdo que está alinhado a isso. Mas eu acho que a questão assim, no marketing de conteúdo inbound também é que muitos usuários podem estar prontos para consumir o conteúdo, consumir a informação, mas não necessariamente prontos para comprar ou fazer uma transação de serviço. Perfeito. E o inbound, eu entendo dessa forma, assim, essa conexão, essa ponte de levar o usuário entre alguém que consome informação sobre aquele tópico, ou um assunto mais genérico, até um consumo de serviço. Perfeito. Justamente ensinando ele, mostrando o valor desse sentido. E aí tem várias técnicas de inbound marketing que a gente poderia falar. Pois isso é muito bom, porque a gente já deu uma aula aqui no início para trocar essa ideia, mas como a gente é um podcast de dados e analytics, agora a gente vai começar a falar de dados, começar a falar de métricas, começar a falar de como a gente produz conteúdo a partir desses dados. E na minha época, lá atrás de analista, eu bati o pé na empresa que eu trabalhei com o Luciano, chamada Compra Fácil, que me botaram, eu era da área de analytics, não tinha ninguém de SEO, falaram, esse menino parece entender, vamos botar ele também. Foda-se, joga esse moleque pra fazer mais alguma coisa, né? E eu assumi lá a área de SEO, comecei a estudar um pouco sobre isso, e eu entendi que as ferramentas que eu tinha não era porra nenhuma. O máximo que eu tinha ali era no Search Console, que me dava a informação do que aconteceu e uma análise que eu pudesse trabalhar. E aí eu descobri a SEMrush. E eu falei, pô, eu preciso contratar essa ferramenta, porque além dela me ajudar na parte de SEO, vai me ajudar na parte de SM, que é o Search Engine Marketing mesmo, né? Então eu preciso entender mais sobre ela. Pra quem não conhece ainda a SEMrush, caso seja alguém que não conhece SEMrush ainda, explica pra gente um pouquinho sobre a ferramenta, Eric, e que tipo de dado a gente tem lá dentro para poder coletar e começar a consumir para transformar em informação. Perfeito. Não, a SEMrush é uma plataforma de dados, uma plataforma SaaS, e o nosso objetivo é entregar dados para que qualquer usuário, qualquer pessoa possa executar suas estratégias de marketing com eficiência. É o caso que o Gustavo estava acabando de falar, né? Ele percebeu que precisava executar uma estratégia, nesse exemplo de SEO, e precisava de dados para fundamentar essa estratégia, para organizar e direcionar ela. A SEMrush vai entregar esses dados. E por dados, o que é que a gente está falando aqui? Por exemplo, em SEO, a gente fala muito de palavra-chave. Pô, como é que você vai criar um conteúdo? Qual é o volume daquela palavra-chave? Mas não só isso. Qual é a dificuldade de ranqueamento dessa palavra-chave? Qual a competição que essa palavra-chave tem no Google? Então, são todas informações que você precisa analisar para definir uma melhor estratégia de marketing de conteúdo. Mas, além disso, assim, por exemplo, a gente consegue facilmente entregar para quem está com a nossa plataforma análise dos 10 melhores conteúdos sobre determinado tópico. Então, você consegue ver, bom, são esses que estão ranqueando, então você começa a ter insights do que está funcionando e começa a criar seu próprio conteúdo com os dados que você também encontra ali na própria plataforma. E aí tem muitos outros dados, aí a gente vai olhar para backlinks, vai para olhar outras estratégias que são relacionadas a SEO e marketing de conteúdo, que são mais detalhadas. Mas não só isso, acho que aí o grande detalhe da SEMrush, o que o Gustavo mencionou, que não é apenas SEO. A gente tem uma quantidade de dados muito grande para análise competitiva. Então, se você está fazendo uma análise de mercado, e aí a análise competitiva, ela começa com uma análise de mercado. Você precisa entender qual é o mercado que você atua, o que está acontecendo. Então, a SEMrush vai te trazer dados desse mercado. E depois você encontra os seus concorrentes. Eu acho engraçado que às vezes a gente acha que o concorrente é só quem atua na mesma cidade. Até o concorrente pode estar no outro lado do país, ou inclusive em outro país, competindo com você por conteúdo. Então você analisa os seus concorrentes, vê o que está funcionando com eles. Isso são todos dados que a plataforma consegue te entregar. Bom, aí com informação, acho que sempre fica muito mais fácil você
executar uma estratégia com mais eficiência, né? Então é essa parte que a SEMrush ajuda, né? Ela vai entregar esses dados para você poder executar com maestria a sua estratégia. Cara, vou te dar um case de utilização do SEMrush, que é o case da Métricas aqui, né? Quando a gente lançou a Métricas, e a Métricas é uma empresa, para quem ainda não conhece, tá vindo pela audiência de vocês, Métricas é uma empresa só de Analytics, né? Então a gente não faz outra área a não ser Analytics. Então eu não via, na época que a gente começou, concorrentes diretos. Aí eu via muito concorrentes indiretos. Então pessoas que falavam disso também. Então quando a gente pensou em escrever o nosso blog, inicialmente foram dúvidas de alunos no sala de aula. Pô, vou criar um material complementar para você lá no blog e eu te mando pra você conhecer. Uma aluna chegou pro Luciano e falou assim, pô, como é que faz não sei o que de cross-domain? Luciano, pô, vou escrever um artigo e te mando. Nessa forma, pra gente poder induzir os alunos ali. Só que a gente olhou e falou assim, cara, eu já pedi demissão, tô vivendo dessa merda, Luciano. Você tá tirando férias forçadas da empresa para viver disso. A gente não pode ficar produzindo conteúdo baseado no que o nosso aluno em sala de aula quer mais aprofundado. Vamos pensar uma lógica por trás disso. E a gente usou a SEMrush para poder analisar para a gente quais eram as principais palavras-chave voltadas a Analytics e qual era a nossa concorrência. Como a concorrência fazia e qual era a dificuldade. Como a gente era um blog muito iniciante, a gente precisava de duas coisas para a gente naquele momento. Que era backlink, parte número 1, de autoridades importantes. E número 2, não adiantava nada eu pegar um conteúdo com uma palavra-chave fortíssima que a minha concorrência estivesse fazendo e que a minha dificuldade fosse alta. Então a gente olhou, sei lá, vamos dar um exemplo qualquer aqui, não necessariamente foi esse. A palavra-chave Google Analytics tem uma busca mensal de 10 mil. Beleza. Só que eu tenho uma concorrência muito forte ali e dificuldade absurda para fazer isso. Quais são as outras palavras-chave menores que somadas me dão 10 mil visitas? E a gente olhou para essas palavras-chave e começou a produzir conteúdo em cima dessas, para conseguir que nem um louco conteúdo. Muito conteúdo. Eu tinha uma meta inicial, o Luciano tinha uma meta também, mas a minha meta inicial eram 30 artigos por mês. Eu tinha que fazer praticamente um por dia. Bastante. Praticamente isso. E sempre ferrando ali. E aí, a gente entendeu que os números começaram a melhorar, a gente começou a ter uma posição melhor, a gente começou a ter uma autoridade, mas a gente tinha backlink. Então, o que a gente fez, que é uma coisa que a gente fez lá nos tempos mais primórdios, eu cheguei pro Bruno Melo, que já esteve com a gente do mundo do marketing, e cheguei também pra Alice Wakai, dar um beijo pra ela, que era jornalista da E-Commerce Brasil. Falei, olha, o site de vocês tem cagada de analytics. Eu resolvo pra você. A única coisa que eu peço é que no rodapé você bote site auditado por Métricas Boss e tem um link ali. Rodapé tá em todas as páginas, né, gente? Bom. Então, em todas as páginas do site vai ter site auditado por Métricas Boss e o link lá dentro. A gente, então, conseguiu fazer uma troca de serviço nisso da Métricas Boss para o E-Commerce Brasil e para o mundo do marketing em troca deles botarem esse link no rodapé pra gente. Fora no post, né? Que a gente colocava conteúdo postado originalmente. A gente, pro E-Commerce Brasil, a gente pegava o nosso artigo, mandava para eles e eles botavam embaixo. Postado originalmente em Métricas Boss. Mas essa estratégia que a gente link fez, é mais importante do que o do rodapé. Exato, já tá direcionado. Foi pra gente construir um relacionamento com eles inicial. E aí eu usava muito mais essa parte do rodapé como autoridade de venda e coisa do tipo, olha, o site desses caras aqui é auditado por nós. E depois a gente começou a produzir artigo para eles com os nossos links no meio da jogada ali. Dali em diante a gente começou a fazer para resultados digitais, entre outros, mas a gente começou a crescer dessa forma. Primeiro vamos oferecer uma troca de serviço para ter algum link nosso lá no rodapé. Como a gente tinha muito post criado, porque a meta era absurda de quantidade de post, a gente fazia questão de citar os nossos outros posts. Ó, se você quer saber mais sobre isso, vê aqui. E a gente ia fazendo isso, além de... Então a gente acabava gerando por post uns 2, 3. Estratégia clássica de long tail. Long tail, exato. Eu até acho engraçado que hoje no mercado o pessoal inventa a palavra, né? Fala, porque é head tail. Não existe head tail. É short head, long tail. Que foi o exemplo que você usou. Google Analytics é a short head. Ela tem grande volume de busca, mas ela também tem muita competição. Quais são palavras que estejam ali entre a short head e a long tail, que tem volume também? Então, auditoria de Google Analytics, como funciona Google Analytics, e aí depois você vai ter aquele conteúdo lá de cauda mesmo, que vai ter pouco volume, né? Como instalar o GA 4.0 se você tem tal coisa. Né? Aí é aquela busca bem longa. Sim. Então, um post que é muito pensado nosso, como achar o seu ID do Google Analytics. Como pegar o código do Google Analytics. Como pegar o código. E aí a gente tinha esse antigo do Gustavo, aí eu falei, cara, vamos fazer versão GA4. Automaticamente ele já foi lá em cima. É que com esse tipo de conteúdo de long tail, né, de palavras... Long tail, deixar claro, né, é uma busca com mais palavras, que tem mais termos, né, que monta aí 4, 5 palavras para montar uma única busca.
vocês têm mais chance de ranquear em primeiro Sim. lugar, nas melhores posições. Isso vai gerar exposição de marca. É. E, pô, sobre esse assunto tem a ver com o que eu tava pesquisando e as coisas vão Perfeito. crescendo, né? E aí chegamos num cenário onde a gente tem link em cima do suporte do Google. Hoje tem uns 5 ou 6 buscas que a gente é o primeiro, o suporte do Google o segundo. Acho que uma delas é conversão assistida, modelo de atribuição, algumas dessas assim, que o Google aparece em segundo. Aí a gente, logicamente, tira um print e salva, porque um dia isso pode mudar, mas a gente pode ter esse printado ali, moldurar em algum lugar com a hashtag chupa Google. O que eu acho legal a gente comentar, assim, que a gente comentou de backlinks, né? Backlinks, para deixar claro, né? São outros sites na internet que fazem uma referência para o seu site. Mas por que isso é importante quando a gente está falando de marketing de conteúdo, né? Porque a gente falou antes de autoridade, de ser referência sobre o assunto que a gente está tocando, criando conteúdo. Então, o backlink, ele funciona como isso. Um link de um outro site que é relevante no mercado, dizendo para você que sobre aquele assunto, que está lá o linkzinho na palavra-chave, né? Você é referência, a pessoa pode encontrar mais informação se clicar ali. Isso é uma transferência de autoridade. É um outro site dizendo para o usuário dele, poxa, o site da Métrica Boss é bom naquele assunto. Então, por isso que o backlink é tão importante, que são as formas de como uma das formas de como a gente cria autoridade dentro do conteúdo que a gente está Sim, para dar um pouco mais de contexto, o robô do Google, quando ele vai identificar lá a página, ele vai buscar todos os links para poder indexar esses próximos links. E é assim que ele vai criando essa cadeia de Essa indexação. lógica é o artigo original que o Larry Page escreveu lá em 97, 98, que deu origem ao PageRank do Google. PageRank, né? O pessoal costumava entender que PageRank era ranking de páginas. Não, era o ranking do Larry Page. Né? Ele usou um trocadilho com o próprio sobrenome dele. E basicamente o que era a lógica do PageRank? Eu tenho sites que têm reputação maior, vamos pegar aqui uma Wikipedia, ou E-Commerce Brasil, ou Mundo do Marketing, e eu tenho sites que têm uma reputação menor. Meu próprio blog, por exemplo, rafaelreis.com. É óbvio que eu tenho menos autoridade, menos reputação do que o Mundo do Marketing. Então um link meu tem menos peso do que um link do Mundo do Marketing. Só que existe uma distribuição. Então, quando você tem links de sites bastante reconhecidos, vários links de outros sites menos reconhecidos, mas todos eles têm uma palavra-chave apontando para você, é essa palavra-chave que transfere, além do peso, essa referência. Então, quando alguém buscar por aquela palavra-chave, e você em vários sites receber o link daquilo, o Google vai entender que esse site tem uma reputação maior para esta palavra-chave. O que vocês fizeram foi o quê? Coletar os dados de todas as buscas que têm volume e as que têm menor volume, e aí produzir essa arquitetura de conteúdo toda, construir o que a gente chama de hierarquia de conteúdo. E aí você faz os silos, né? Então, sobre GA4, eu tenho aqui 20 posts. Sobre Google Tag Manager, eu tenho aqui 50 posts. Sobre como analisar os dados do GA, eu tenho aqui 20 posts. Então, você tem silos de conteúdo e isso tudo constrói essa autoridade maior. Aí, naturalmente, você acaba ranqueando lá para Google Analytics, né? Para Shorthead. É a estratégia clássica de SEO. E aí, muita gente no mercado de SEO fala que, não, conteúdo não é SEO, conteúdo é outra estratégia. Eu falo, gente, o Google é um buscador de quê? De conteúdo. Então, se você não escreve conteúdo, não tem como você ranquear. Tipo, é óbvio isso. Né? O que muda é justamente a abordagem. Se você está escrevendo para as pessoas ou se você está escrevendo para tentar enganar o robô. Quanto mais você faz o que vocês fizeram, escrever para as pessoas, e principalmente o processo de tirar dúvida, né? Tirar dúvida é o que o Google mais quer, porque as pessoas entram lá para pesquisar alguma coisa. A estratégia de inteligência competitiva é justamente entender o quê? Para quais dúvidas os meus concorrentes estão ranqueando e eu ainda não estou. Então eu vou produzir conteúdo para aquelas dúvidas, para aquelas demandas específicas. E aí quanto mais você faz, mais você funciona. E mais tu cresce na principal, né? E aí é que entra o Analytics do outro lado. A hora que eu consigo medir o que me gera mais lead, o que me gera mais microconversão, o que me gera mais venda, eu produzo mais conteúdo, eu aprofundo o conteúdo que eu já tenho em cima daquilo que converte. Então a gente tem um conteúdo para ocupar espaços, que é esse conteúdo de branding, né, que vai construir justamente essa percepção, e muitas vezes isso está ligado ao Shorthead, porque é o que te dá volume de visibilidade. E tem o conteúdo de long tail, que é o que te dá credibilidade, que é aquele conteúdo super específico. O cara fala, poxa, eu busquei uma coisa super específica e esses caras estavam em primeiro lugar. Aí na semana seguinte ele busca e você tá lá de novo.
Dali um mês ele busca, você tá lá de novo. Ele fica, caramba, realmente esses caras aqui são os especialistas nesse assunto. E aí você pode dominar qualquer assunto, né? Obviamente não é uma coisa que se faz da noite pro dia, mas ao longo do tempo, essa construção se torna imbatível. Ninguém consegue vencer essa construção baseada no que as pessoas querem, os dados que a gente coleta, e no valor que a gente gera, que é o conteúdo que está sendo produzido. Uma das coisas que o Rez comentou, assim, a ideia de criar conteúdo para o robô, tentar enganar, o que já deixamos claro, não é recomendado, e para o usuário, né? É bem claro, assim, quando a gente está criando conteúdo, é interessante entender que o Google não é um inimigo nosso. Ele não quer te sacanear, ele não quer ferrar o teu site, ele vai ferrar o teu site se você não for um bom site. Ele só quer não foder o usuário. Exatamente. É o usuário de quem? Do Google. Por que o Google funciona e cresceu tanto? Porque ele entregava os resultados de quando a gente pesquisava uma coisa. Você faz uma pesquisa, ele entrega links que funcionam, que respondem as tuas dúvidas. Então ele quer atender o usuário dele. Então, crie conteúdo para o usuário que está pesquisando através do Google, ou através do Bing, ou através de qualquer outro mecanismo de pesquisa. Se você focar nesse objetivo, o Google vai valorizar o teu site. Boa. E aí vem diversas questões, né, de qualidade desse conteúdo, né? Ter backlinks, ter links de referência, dizem não, é fato, o melhor jeito de conseguir links de referência é criar conteúdo de qualidade. Não é ficar... Pode ajudar você bater na porta, no caso, mandar e-mail, né, para outros sites, para construir um link, ter uma boa estratégia nesse sentido, vale a pena, claro. Mas se você tiver conteúdo de qualidade, eu costumo dizer conteúdo digno, que mereça ser referência para alguma coisa, você naturalmente vai receber backlinks. Naturalmente vai ter referência, porque você está criando conteúdo de qualidade para o seu usuário. E aí vem, né, aquelas questões, né, Rez? O que é um conteúdo de qualidade? Né? Que critérios a gente pode estabelecer como um conteúdo, né, de qualidade? Pô, formação, aí tu vai checar outros dados, né, tráfego, mas também eu concordo que vocês pesquisaram, né, responder as perguntas do usuário. Aí tem lá na SEMrush, tem no próprio Google, digita lá, vê lá, pessoas também perguntam nesse assunto. Usa essas perguntas que estão ali como intertítulos do seu conteúdo. O conteúdo tem que ser longo? Não. Eu costumo dizer que o conteúdo tem que ser completo. Ele tem que tratar os assuntos, ele tem que responder aquelas perguntas sobre aquele tópico. E se aquela pergunta merece um mais aprofundamento, aí você faz a ideia dos silos que o Rez comentou. Perfeito. Você cria um outro conteúdo sobre aquele assunto e faz o que vocês fizeram. O Métrica Boss fez interlinks, né? Links internos entre os dois conteúdos. Vai amarrando as coisas. Principalmente se for nos terceiros. Mas acho que isso que o Eric falou é interessante, porque eu vejo muita gente, particularmente até a maneira como a gente pensa, quando alguém convida a gente para escrever, a gente aceita desde que a gente possa botar link da Métricas Boas lá dentro. Se a pessoa fala que não, fala obrigado, siga bem, porque eu tô ganhando nada com isso, só que não ganhando é você. Porque eu tô escrevendo para você, levando tráfego para você, indexação para você, e eu não tô dando nada com isso, a não ser meu nome lá dizendo que eu sou autoridade para escrever aqui. Agora, se você permite que eu escreva aí e que eu tenha links que apontam pro meu site, aí show de bola, vamos seguir. Eu tô falando isso que foi exatamente como o Everton, um grande abraço para ele lá de SEO da RD. Ele já chegou para mim e falou assim, eu sei que você vai querer botar link, eu te permito botar 3, fica à vontade, pode botar até pro teu curso. Eu falei, obrigado. Então, assim que é bom, eu vou escrever para você um puta textão aqui maneiro sobre GA4 e a gente bota link lá. E tem um momento que eu boto destacado até. A resposta clássica da galera que trabalha com SEO é depende. Depende, né? Perfeito. Tem um dado, muita gente já testou isso, mas ninguém chegou numa conclusão final, é que as citações à marca, elas também atribuem relevância. Legal. Então, muitos sites no mundo vão citar grandes marcas e não vão colocar link. Perfeito. Mas o fato daquela citação aparecer atribui a tal da autoridade. Perfeito. Né, de saber que aquilo é uma palavra-chave e que ela vai ser buscada. No mínimo permitir que eu faça isso, né? Porque tem site que não permite. Você falou do Bruno do Mundo do Marketing. Recentemente saíram 2 textos meus lá, um sobre storytelling e um anterior sobre uma mudança num algoritmo do Google. Não tinha link pra gente. Mas tinha a citação do meu nome e o nome da web estratégica. Veio um leitor deles até o nosso site pedir um orçamento, porque ele falou, eu li o texto, eu tenho esse problema e eu queria que vocês resolvessem isso para mim. Vocês fazem? Então, é um resultado indireto. Lógico que a melhor coisa é a gente ter o link. Mas aí a gente vai começar a falar de SEO e vai falar de marketing de conteúdo. Mas as duas coisas, elas são válidas. O ideal é que a gente tenha o link, mas muitas vezes, quando a gente estiver falando com uma audiência muito grande e o link não for possível, ainda assim vale a pena você conversar com aquela audiência
se você Desde que o conseguir público lá que faça de alguma sentido. forma ela chegue Exato. até você depois. E o público lá fazendo Agora, sentido. se o cara não põe seu nome, não põe o nome da sua empresa, não te deixa botar apresentação nenhuma, Aí é foda. aí realmente não faz sentido. Mas tem gente falando sobre a parte de backlink, de outros sites linkando para você, mas eu já li sobre você linkando documentações oficiais. Então, em alguns casos, isso também aumenta a relevância do teu conteúdo no caso de você estar... Eu que tô tirando dúvida total, sou totalmente leigo. De você linkar para documentação oficial. Oficialmente, o Google já negou, o John Miller do Google já negou, o Matt Cutts lá atrás já tinha negado, a documentação oficial do Google diz que não, mas os testes comprovam que sim. Então, é aquele momento em que, assim, você tem que desconfiar da resposta oficial, Aham. né? É a mesma coisa que você perguntar, por exemplo, se o FBI está investigando determinada pessoa. Eles vão negar. Agora, muitas vezes é evidente que eles estão investigando aquela pessoa. No caso do Google é a mesma coisa. Então, o que acontece? Se você linka, não necessariamente só para documentação oficial, mas para fontes confiáveis. Então, vou citar um exemplo de um cliente nosso. A gente produzia muito conteúdo para hotéis.com, para topo, meio e fundo de funil. O que é topo, meio e fundo de funil no mercado turístico? Se você busca o nome de um hotel, eu quero o Grand Mercury Itaim Bibi. Isso é fundo de funil, você já decidiu o hotel que você vai ficar. Meio de funil é o quê? Hotéis no Itaim Bibi. Então você sabe o bairro que você vai ficar, mas não decidiu um hotel ainda. O que seria topo de funil? Melhor época para ir para São Paulo. Ou hotéis próximos ao evento X. Né? Então, sei lá, eu venho para o Rio para assistir o Rock in Rio. Então, hotéis próximos ao Rock in Rio. É um conteúdo mais topo de funil. A gente escreveu um conteúdo sobre hotéis na Avenida Paulista. E a gente linkou para o MASP. E aí é um site Gov, né? Um site do governo do estado de São Paulo. Quando a gente escreveu sobre o Parque do Ibirapuera, a gente linkou para o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea que tem dentro do Ibirapuera. Acho que é isso. É MAC com 2 Cs. E linkamos para a Fundação Parque do Ibirapuera, que é um link.org.br. Então, são links que têm um grande poder. Quando você linka para a Wikipedia, quando você linka para a USP ou para qualquer universidade. Então, você escreveu um conteúdo sobre aquele assunto e linkou para alguém que o Google entende que também tem grande reputação. Isso é uma coisa positiva porque criou-se um mito muitos anos atrás sobre um papo de link juice. Né, de que você vai distribuir a quantidade de reputação de cada página, e aí quando você linka para fora, você está perdendo o link juice e tal. É toda uma teoria da conspiração que não se sustenta. Eu lembro até de uma imagem que era um copinho transbordando suco de... Então assim, quem quiser pode jogar lá no Google Imagens link juice, né, suco de links. E tipo, para ilustrar o conceito faz sentido, mas na prática não é daquele jeito que o Google rastreia sites. Então faz sentido você linkar para uma fonte oficial, né, se for uma prefeitura, e faz sentido mais ainda se você conseguir que ele te linke de volta. Perfeito. Então, por exemplo, eu vou falar do Rock in Rio, e a gente nem pode ficar falando Rock in Rio, porque Rock in Rio é marca registrada e eles não gostam que falam Rock in Rio. Né? Tipo Copa do Mundo, você não pode dizer Copa do Mundo sem pagar para a FIFA. Mas enfim, o Rock in Rio linka para a Prefeitura do Rio, e aí a Prefeitura do Rio publica um release e linka de volta para o Rock in Rio. Cara, esse link tem um peso muito grande, porque ele é de um site oficial, que é do governo do Rio de Janeiro, linkando para você. Mas acho que, respondendo assim a pergunta, Luciano, esse link externo, seja por uma fonte oficial ou não, a resposta se coloca ou não, faz diferença para o usuário que está lendo? Ele ajuda o usuário a resolver aquele problema? O usuário que está lendo o artigo que o Rez trouxe exemplo, é relevante para ele acessar o site lá do museu? O que eu acabo fazendo é colocando uma citação direta do conteúdo e fonte tal lugar. Perfeito. O ponto é, poxa, o usuário está lendo o artigo lá no blog da SEMrush, a gente usa fazer esse raciocínio. Poxa, esse link que eu estou colocando aqui vai ajudar o meu usuário a conseguir mais detalhes que eu não vou esclarecer nesse artigo aqui sobre aquele assunto? Sim. Esse link aqui comprova, é a fonte da citação de quem eu estou mencionando, então ajuda ele a confirmar isso? Ajuda ele? Legal. Sim, ajuda, então eu coloco o link. Não, eu estou só colocando para encher linguiça, balela, não sei o que, para agradar o fulano de tal. Então não coloca, entendeu? Pensa no usuário. Perfeito. E se tu pensar no usuário, o Google vai entender isso, porque a gente já falou, o Google quer atender o usuário dele. Seguindo esse raciocínio, as coisas ficam
muito mais fáceis de tocar, assim, eu acho, na questão do marketing. Quando a gente fala muito, assim, de atualização do Google, atualização do Google, atualização do Google. Poxa, claro que as atualizações do Google são importantes, porque elas dão diretrizes da onde a gente deve seguir, como trabalhar o nosso conteúdo. Mas eu costumo perceber e entender também o seguinte: se você já está fazendo o que é certo para o usuário, de uma forma pensando num site legal, pensando num site otimizado, num site leve que funciona, funciona no dispositivo móvel, cara, é muito provável que você já está atendendo quase todas essas diretrizes. Tu não vai ter uma boa performance se você não atender. As diretrizes do Google, as atualizações do Google, elas vêm para atender o usuário de coisas que ele já está fazendo. Então, se você tem que correr atrás dessas atualizações, eu digo que você está 2 vezes atrasado. Está atrasado em relação ao usuário e atrasado em relação ao Google. Boa. Então, Agora, em termos de estratégia de palavra-chave, já que o nosso foco aqui é falar de dados, o pessoal olha para o volume de busca da Short Head e fala, poxa, se eu tiver em primeiro lugar, isso vai me gerar muito tráfego. Muitas vezes não vai. Porque o CTR, a taxa de cliques, vai ser muito baixa em uma Short Head. Perfeito. Porque o usuário está fazendo uma busca muito topo de funil. Perfeito. E talvez nem seja o perfil do público que você quer. Vou dar um exemplo que eu sempre brinco, falo assim, pra vocês seria foda que a pessoa buscasse Google Analytics e estivesse lá em cima. Eu falei, cara, não somente isso. Eu, muitas vezes, busco o Google Analytics no Google para aparecer o link do Google e Eu só entrar acesso o Google no assim. GA. Eu não quero, eu não quero Google buscar sobre o Google Analytics buscando Google Analytics. Eu quero buscar o link para acessar o Google Analytics. Então, às vezes, eu aparecer ali, vai me trazer impressão pra cacete e a taxa de clique... A taxa de clique vai ser muito baixa. No middle tail ali, entre o short head e o long tail, você vai ter grandes oportunidades em que você vai conseguir explicar um determinado assunto. Então, por exemplo, vai ter muita busca de agora até o ano que vem pela data em que vai acabar o Universal Analytics. Então, essa é uma oportunidade que a gente chama de sazonal. E o CTR ele só vai aumentar ao longo desse tempo. Né? Esse é um dado histórico. Toda vez que você tem um evento temporal, ele tem uma data para acontecer, o volume de buscas vai crescendo até aquela data. Isso foi uma coisa Quem que quiser a gente correu testar, muito pode atrás. olhar isso, por exemplo, jogando no Google Trends Black Friday. Perfeito. Ou jogando Natal. Né? Você tem um volume crescente até a data do evento, após a data do evento, isso vira vapor. Sim. Isso acontece muito Nesse caso, é um evento que não vai. vai se repetir. Vai acabar o Universal Analytics. Eu duvido, eu acho que vai chegar um mês antes, o Google vai postergar o Privacy Sandbox. Mas, se isso acontecer, a gente reage a isso naquele momento. A gente correu muito atrás na produção de conteúdo nossa, principalmente no blog, por conta Sangraram disso. Então, os hoje É a oportunidade basicamente, de uma década, não e dá hoje, pra deixar passar. basicamente, não, e pra gente pode ser também a oportunidade de morrer, né? É tipo, a gente tá super indexado pra Universal. Porra, sei lá, quantos artigos você tem? 200. Isso tudo vai servir de porra nenhuma. Ou eu corro atrás e produzo os meus novos pra GA4, eu tô ferrado. Então a gente correu atrás e produziu, tipo, mesmo a quantidade de artigos mais acessados que a gente tinha ali de Universal, a gente transformou isso em GA4. Então, o que o Luciano falou, a galera buscava muito como pegar o código do Google Analytics. A gente criou como pegar meu ID do GA4. Porque agora nem tanto, mas daqui a pouco a galera vai começar a voltar a pesquisar sobre Não, já tá batendo nos top 10 já. E aquele artigo E aí, morre. assim, vamos rodar em cima desses exemplos da métricas. Poxa, vocês conseguem puxar um histórico no GA dos últimos 5 anos, por exemplo, e ver quais conteúdos geraram mais lead, Perfeito. quais conteúdos geraram mais assinantes, quais conteúdos geraram mais contato de pedido de orçamento para serviço de vocês. Aí você lista e tira um ranking ali top 20. Então, você refaz esses 20 conteúdos com um tópico novo. Né? Então, você fala os conteúdos que mais geraram lead, os conteúdos que mais geraram venda, os conteúdos que mais geraram contato. Perfeito. Aí eu tenho 60 pautas, né? E isso pode crescer dependendo do volume. Né? A gente, por exemplo, gera 150 pautas por mês para Magalu. Cara, é um volume surreal. Mas os caras têm 30 milhões de páginas. Então a gente tem dado o suficiente para entender o que é que está quente naquele momento, o que é que as pessoas estão buscando. Poxa, na época do inverno eu vou produzir conteúdo sobre aquecedor. Pro verão eu vou produzir sobre ventilador e ar-condicionado. Agora, sobre notebook vai ser linear o ano inteiro. Vai ter algum pico de busca ali na Black Friday, em alguma outra ocasião, mas isso é linear no ano todo. Smartphone, existe um determinado pico de busca no Natal, porque é um presente que algumas pessoas dão dentro da família, principalmente para quem você gosta bastante. Né? Você não vai dar para qualquer um, porque é muito caro. Brinquedos, você vai ter sazonalidades naturais ali. Meia no dia dos pais. Oi? Meia no dia dos pais. Os presentes mais cretinos Porra, no dia que dos pais. escroto, Né? Meia, gravata
lenço. Caneta. Eu falo, gente, quem que ainda dá lenço? Pelo amor de Deus, 2023, mas é os presentes mais cretinos. Sim. Só que aí você pode tirar o insight ao contrário. Tem um exemplo que eu usava muito em palestra da estante virtual. Legal. A estante hoje é parte do grupo lá Magalu. da Magalu também. Eles criaram um post, 5 livros para dar de presente no Dia dos Pais. Porque pai só recebe esses presentes cretinos, meia, cueca, gravata, lenço, né? E aí, poxa, pega um livro legal para dar pro seu pai. Assim, baita insight, né? Olhou para uma data sazonal, olhou para uma necessidade que as pessoas têm, qual presente dar para o meu pai? E aí você cria um conteúdo para isso, não só com foco em SEO, ranquear no Google para presente de Dia dos Pais, mas para você mandar na sua newsletter e atingir toda aquela base de pessoas, porque todo mundo tem pai. Né? Algumas pessoas eventualmente não têm porque faleceu e tal. Ou porque Mas, foi comprar cigarro. Todo mundo tem um pai e uma mãe. Saiu pra comprar cigarro, nunca mais voltou, né? Tá preso na marginal. E aí você tem o dado de um pico de busca e você aproveita aquela sazonalidade. A gente fazia muito isso para evento com a hotéis.com. Cara, a gente ranqueou no Google para Oktoberfest de 2018. Era a prefeitura, o site oficial do Oktoberfest, a prefeitura de Blumenau e a gente. Legal. Só que o que a gente fez? Entendeu a jornada do cliente. Perfeito. Beleza, eu sou um bêbado e eu quero ir para o Oktoberfest. Tamo junto. Em que data vai acontecer o Oktoberfest? Onde fica o Oktoberfest? Porque muita gente não relaciona que é em Blumenau. Blumenau não tem aeroporto. Como eu chego em Blumenau? Você tem que pegar um voo até Navegantes e aí pegar uma van ou um ônibus até Blumenau. Melhores hotéis em Blumenau. Aí tinha melhores hotéis para quem tá indo sozinho, melhores hotéis para quem tá indo com amigos, melhores hotéis para casal e melhores hotéis para família. Legal. Porque tem gente que leva os filhos para beber também. Né? Então, oficialmente, é uma festa de cerveja. Mas você tem toda uma gastronomia especial, você tem cidades ali perto que vale a pena visitar, você tem um turismo muito legal na região. A gente explicava tudo isso num mega conteúdo e depois fazia listagem. Então eu tinha listagem de hotéis para casal, listagem de hotéis para família, listagem de hotéis para quem vai com os amigos, listagem de hotel para quem tá indo sozinho. Hotéis mais próximos ao Oktoberfest, porque afinal, você vai beber, não pode dirigir, então voltar a pé, né? E se você tá chapado, quanto menos você anda, melhor. Então, é entender a jornada do Tinha que usuário. fazer tem lei seca em Blumenau? Sem julgar, né? Sim, sim. A mesma coisa a gente fez para Rock in Rio, a mesma coisa a gente fazia para o Círio de Nazaré. Legal. O Círio leva 3 milhões de pessoas para Belém. Beleza. Então, tem muita gente que não tem o recurso para se hospedar num hotel, vai de ônibus de madrugada, faz o Círio durante o dia e volta de ônibus. A pessoa dorme no ônibus. Mas tem muita gente que pega avião, tem gente que vai de carro, tem gente que leva família e coisa e tal. A fé não tem classe socioeconômica, né? Perfeito. E aí a gente ranqueava para o Círio. Cara, no dia do Círio, isso dava tipo 200, 300 mil visualizações. Então é importante entender o dado e entender o que é que vai converter. Né? Para Blumenau, para Oktoberfest, a gente tinha um tipo de estratégia. Para Rock in Rio era um outro tipo de estratégia. Para o Círio, o Círio de Nazaré era um terceiro. Mas basicamente era apoiado em quê? Dados históricos, as conversões que a gente tinha visto nos anos anteriores e a estratégia competitiva. Entender o que os nossos concorrentes já tinham usado sobre aquilo. Nesse caso era Oceano Azul total, porque nenhum dos nossos concorrentes olhava para isso. Então a gente tinha uma oportunidade de nadar de braçada e aí a inteligência da jornada. Que aí a gente usa Also Asked do Google, a gente usa o SEMrush, a gente usa a própria navegação. Assim, deixa eu me colocar no lugar de uma pessoa que quer passar o Réveillon em São Paulo. O que eu quero saber? Melhores locais para ver a queima de fogos, restaurantes na Avenida Paulista, onde se hospedar, e, enfim, restaurantes com vista. Agora tem moda em São Paulo desses restaurantes rooftop. Né? Ficam no topo de prédios muito altos e a galera faz a reserva. Então tem aqueles de vidro que você olha para baixo assim, e é muito louco, porque não tem chão, né? Você tá pisando no vidro. Tem restaurantes românticos, tem restaurantes históricos, como Terraço Itália. E aí você entende essa jornada, entende as opções, entende o volume, porque também não adianta eu escrever sobre um hotel que tem 20 quartos. Cara, ele vai lotar antes que o usuário consiga chegar. Então, a gente cruzava com os dados da equipe comercial. Quais são os hotéis que são as maiores redes presentes dentro do site e como é que eu poderia gerar demanda para esses hotéis? Isso em Gramado, por exemplo, funcionou muito bem. Esses dias eu conversei com um aluno meu
E ele foi secretário de turismo em Gramado. Ele falou, cara, Gramado é um dos 3 destinos turísticos mais disputados do Brasil. Tem gente o ano inteiro indo para lá. Uhum. A gente acha que é só Natal e inverno e coisa e tal. Ele falou, não, é uma cidade que recebe uma demanda gigantesca. Ele falou a porcentagem, eu não vou me lembrar agora, mas assim, uma enorme porcentagem de quem passa pelo aeroporto de Porto Alegre está indo a Blumenau. Maneiro. Só que tem uma distância, eu acho que 2 horas, 2 horas e meia de carro, eu nunca fui. E aí a galera aluga carro para ir. Então, opa, eu tenho 2 Conteúdo. insights aí para Exato. produzir conteúdo. É como o Eric falou, né? É sempre pensando no usuário. Eu acho que tem Entender a jornada. O que o resto tá falando aí da jornada, assim, tem um conceito muito importante para quem vai trabalhar com marketing de conteúdo, que a gente tava falando, assim, por exemplo, desses exemplos, as buscas de melhores hotéis em Gramado, qual hotel ficar em Gramado, o que fazer em Gramado, ou então sobre o Google Analytics, né? O que é o GA4, como instalar o GA4. Tem o conceito de intenção de busca da palavra-chave. E aí a SEMrush, até falando um pouco da ferramenta, ela entrega essa informação. Irado. E a intenção de busca da palavra-chave são basicamente 4, né? Informacional, navegacional, comercial e transacional. Então, quando 70% das buscas que os usuários fazem no Brasil são por buscas informacionais. Então, é o usuário que está fazendo digitando lá 2 ou 3 palavrinhas lá no Google, buscando informação. Mas é importante, e é isso que a gente estava falando, que os seus conteúdos, eles atendam às diferentes intenções de busca do usuário. Ótimo. Com certeza informacional, afinal de contas, é onde estão as maiores dúvidas do usuário, onde estão o maior volume de dúvidas do usuário estão em termos informacionais, mas em algum momento você precisa entregar palavras-chave que atendam, conteúdos que atendam a busca de palavras-chave como comercial e transacional. Perfeito. Comercial, pegar um exemplo, melhores hotéis em Gramado. Ele já não quer saber como chegar em Ele já quer Gramado, comprar. ele quer saber qual é o melhor Perfeito. hotel. Então ele vai comparar opções de hotéis em Gramado. Uma transacional, se eu sou gestor de um hotel lá em Gramado, é quanto custa hospedar no hotel X. Então ele já sabe que vai ser esse hotel. Irado. Ele está tomando a decisão de realizar uma transação. Isso é uma busca transacional. Então, você quando desenha uma estratégia de conteúdo, você sim vai ter um volume muito grande atendendo buscas informacionais, mas você não pode esquecer de permitir ao seu usuário evoluir dentro dessa jornada que o Rez comentou, que é informação comercial, de esclarecer as dúvidas, checar qual é a melhor opção, e transacional, de fato fazer a transação, comprando uma hospedagem, comprando um curso da Métrica Boss, atendendo esse objetivo. E os seus conteúdos vão estar em todos esses pontos. E também é importante a gente entender que o conteúdo não é apenas o blog. Perfeito, é isso aí. Esse conteúdo transacional está lá na descrição do produto no seu e-commerce. Perfeito. Está dando todos os detalhezinhos. Perfeito. Formas de pagamento para comprar o celular tal. Tá lá com uma tag H3 lá, um intertítulo, essa pergunta, ajuda o usuário. Perfeito. Porque é conteúdo que está em diferentes formatos, não apenas em blog, mas em texto, em vídeo, em outros formatos também. A gente vai fazer um pupurri falando desses conteúdos todos, mas um pouco do que vocês falaram muito agora de jornada, me lembrou um caso de uma empresa que a gente atendeu, que queria justamente entender, com a produção de conteúdo deles, o resultado que eles tinham perante os objetivos, e também por que vários outros tipos de conteúdo que eles faziam para o objetivo deles, que era video view, era acesso e tudo mais, eles não necessariamente tinham resultados bons. E a gente foi entender, a primeira coisa é o seguinte, como é que você produz o seu conteúdo? Quero entender isso. Então, por exemplo, o Lucian, ele não chega e fala assim, eu vou criar um post na Métricas Boas do blog, porque deu na telha. Eu acho que é interessante falar sobre isso. Tive uma ideia. Tive uma ideia, um Posso insight. escrever sobre isso? Acho que é maneiro eu falar a relação da Mulher Maravilha com dados. Tipo, você pode construir um texto desse, seja um texto, na minha opinião, inspiracional, onde você vai inspirar a relação disso e tudo mais. Mas não necessariamente você espere que as pessoas busquem por isso. Eventualmente Então, viraliza. Vai viralizar, Pode ou viralizar, você vai usar a tua própria mídia, seu Exato. Instagram, seu blog, sua news para divulgar isso e tal. Mas o que a gente via nesse caso específico era que simplesmente o jornalista falava assim, tem que gravar vídeo pro YouTube, né? Hoje, sim, pra sair hoje, beleza. Hoje eu vou falar sobre por que o Overmars nunca deu certo. Aí tu fala, Overmars? Overmars era um jogador holandês que não sei... Tipo, quem busca por Overmars? Quem sabe quem é Overmars? Quem entende quem é esse cara? Então você vai escrever você vai fazer um vídeo de 10 minutos falando de um jogador holandês que ninguém pesquisa por essa merda. Por que será que deu errado?
Porque as pessoas produziam muito essa parada no feeling. O jornalista, ele tem muito essa pegada de eu vou falar sobre isso porque eu acho interessante. Beleza? Só alinhe sua expectativa. Tem que ser interessante pro teu O usuário. que é pô. interessante pra você, vai ter 10 vídeo view, tá tranquilo? E depende do 20 canal. acessos. E depende do canal, exatamente. E aí, a lógica que eu ia chegar aqui é que a gente começou a analisar e entender os vídeos que davam certo, os vídeos que davam errado, começar a entender a retenção. Então, muitas vezes a gente vê no YouTube pessoas chamarem muita atenção num título, né? Botar um puta clickbait. Quando a pessoa clica, não necessariamente tem retenção. A intenção cai, mas se o teu objetivo é que gere, sei lá, video view, que a partir de X segundos gerou um video view, beleza, cumpriu o teu papel. E aí acho que o ponto principal no final aqui é que tem uma galera que é muito purista, né? Porra, se o meu objetivo é gerar video view, eu fiz um puta clickbait que gerou video view, eu atendi o meu objetivo. Agora, se o meu objetivo era gerar retenção, eu não atendi o meu objetivo. Então tudo no Se final... você é um canal que vive de AdSense e você só quer gera gerar video mídia, view, foda-se, ok. exato. Vamos imprimir. Volta pra aquela. Tudo depende do seu objetivo. Exato. Exatamente. Eu ia falar sobre isso. Que a mensuração quase sempre é uma dor para as pessoas, para as empresas. Como é que a gente consegue analisar os dados? Acho que a gente falou bastante aqui já, de como a gente consegue analisar os dados para produzir um conteúdo. A gente falou da SEMrush, falou da estratégia que você deu aqui da Hotéis, mas como que a gente mensura o resultado disso? Para a gente poder olhar e falar assim, isso deu certo, eu vou produzir mais coisa dessa. Ou isso deu certo, eu replicarei agora num vídeo no YouTube. Ou esse vídeo no YouTube deu certo, vou transformar em artigo no meu blog. Porque uma coisa que a gente sabe, caso a galera não saiba, é que um cara chamado Gary Vee falou muito tempo atrás sobre a replicação do seu conteúdo, né? E todo mundo agora fala disso, né? Então, você cria um post no teu blog, você transforma esse post depois num vídeo no YouTube, isso depois transforma num carrossel no feed, você também pega esse vídeo no YouTube, recorta em 1 minuto, transforma Então não numa foi pílula o no Paulo Reels. Cuenca que inventou isso. O cara chamado Gary Vee há muitos anos atrás falou sobre isso. Antes E do antes Gary dele Vee, teve outra já- pessoa. exatamente. Então, né, a galera só foi aprimorando. Como é que a gente de fato consegue produzir o nosso conteúdo e mensurar o resultado disso? Como é que seria, vamos dizer, um passo a passo, assim? Eu tô fazendo meu conteúdo para qual objetivo? Que métrica eu vou medir isso? Como é que a gente Bom, faz? você acabou de dar a resposta inteira. Só vou voltar num ponto que você Boa, estava por falando favor. agora há pouco sobre, ninguém vai buscar por isso. Boa. De novo, depende do Lógico, objetivo. perfeito. Então, se a gente está fazendo conteúdo para blog, para hub de conteúdo, para site, para YouTube, são mecanismos que são orientados à busca. Uhum. Então, boa parte do tráfego que você vai gerar, ele vai ser orgânico, vai ser Perfeito. orientado à palavra-chave. Quando você vai gerar conteúdo para rede social, ele é um conteúdo relacional. Perfeito. É um conteúdo de relacionamento. Muitas vezes ele pode ser um conteúdo de descoberta, por exemplo, no Explorar. Perfeito. Então, vou falar de 2 testes recentes que eu fiz. Eu escrevi sobre ansiedade num story, Uhum. esse story deu muita resposta, deu muita interação. Eu falei, poxa, esse tema aqui tá quente. Uhum. Eu tirei o print do story, fiz um carrossel de 3 etapas e na primeira imagem eu escrevi grande, como lidar com a ansiedade. E aí eu Perfeito. repostei isso no feed. Quando vai para o feed, você aparece no Explorar do Aham. Instagram. Perfeito. E aí esse post deu 60 mil impressões e 40 mil só do Explorar. Então, o que acontece? O Instagram entendeu que dentro daquela audiência das pessoas que já me seguiam, aquele assunto deu impacto, e para todas as outras pessoas que tinham lido ou interagido com conteúdo sobre ansiedade, ele imprimiu aquilo no Explorar. Perfeito. Então, aquilo me trouxe visualizações novas, em tese isso traz novos seguidores e aumenta o engajamento da conta. Um outro conteúdo que eu fiz no LinkedIn. Meu LinkedIn tem, sei lá, 26 mil seguidores, contatos. Eu escrevi um texto inspirado, tive uma ideia, né, não foi baseado em nenhum insight Boa. de busca, sobre o efeito do TikTok nas outras redes sociais. Perfeito. Eu tinha acabado de ver uma notícia de que o Twitter ia lançar uma timeline só de vídeos. Uhum. Eu falei, caramba, o YouTube meteu lá os Shorts, o Instagram tentou comprar o Snapchat, não conseguiu. Meteu Aí Reels. copiou os Stories, aí agora tá copiando o TikTok, colocando vídeo curto no Reels e forçando Perfeito. todo mundo a consumir Reels. Aí eu escrevi um texto e a copy do título foi pensada para gerar polêmica. Perfeito. Eu poderia ter escrito: o fenômeno TikTok está estragando todas as redes sociais. Eu tirei a palavra fenômeno e aí eu coloquei um culpado. O TikTok está estragando todas as redes sociais. Isso fez toda a diferença no alcance. Tendo 26 mil seguidores, esse conteúdo alcançou 800 mil pessoas. Isso no LinkedIn. Isso no LinkedIn. Perfeito. Deu 600 e cacetada comentários e mais de 400 compartilhamentos. Uhum. Então, o objetivo daquilo ali não era me gerar Perfeito. tráfego, né? Perfeito. Não era trazer pessoas para o meu Perfeito. site, era gerar impacto através de um Perfeito. conteúdo opinativo. Perfeito. Falar, olha, as redes sociais estão perdendo a identidade porque elas estão copiando o líder. Isso nem sempre é bom.
Circunstancialmente, isso pode ser bom, porque te gera mais anunciante e faturamento no curto prazo, mas a longo prazo isso desmancha o seu posicionamento e faz com que você perca justamente os usuários fiéis. Beleza. Aí vamos voltar para a tua pergunta. O ciclo PDCA, ele sempre foi adaptado para outras áreas. Perfeito. Né? Planejar, fazer, mensurar e agir. Então, isso vale, e você fez a pergunta e já deu a resposta subliminarmente. Eu vou fazer esse conteúdo, qual que é o meu objetivo com esse conteúdo? Perfeito. Então, é o plan, né? O planejar. O do, eu vou postar esse conteúdo e eu vou tentar metrificar. Então, vou usar o TM Source, eu vou usar tagueamento, eu vou medir o que está acontecendo nesse conteúdo. O que é que muda aqui? Aí a gente tem a terceira etapa, que é o measure, mensuração. Eu vou ter indicadores de performance de acordo com o meu objetivo. Perfeito. Então, se o meu objetivo é gerar video view, cara, eu vou usar um título apelativo, eu vou procurar um tema polêmico, eu vou procurar um tema que as pessoas estão debatendo muito. Então, agora no segundo semestre, a gente vai ver explodir conteúdo político. A gente vai ver explodir conteúdo futebolístico. Por quê? Porque a gente tem eleição e tem Copa do Mundo vindo pela frente. No momento que a gente tá gravando isso aqui, é uma terça-feira, a galera tá ouvindo e assistindo quinta. Mas ontem, a gente teve algo surreal que aconteceu, que foi o presidente Bolsonaro indo no Flow Podcast. Teve quase Hoje 1 o milhão TikTok de é pessoas. só isso. Não, É só mas corte eu de... queria dizer que tive quase 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente. É Ao surreal, ao vivo. Tipo, isso Se a vai gente for acontecer- pensar, vamos colocar isso historicamente. Lembra quando aquele astronauta da Red Bull pulou da Pode estratosfera? crer. Agora eu não me lembro o nome do cara. Tinha 3 milhões de pessoas no mundo assistindo Isso aí. aquele evento no YouTube. Hoje em dia, tipo, Aqui no Brasil, 1 milhão de pessoas assistindo. assistindo um podcast com o presidente da República. Aí vamos voltar lá no PDCA. Aí tem o ACT, o agir. Então a gente definiu o objetivo, a gente executou a ação, a gente escolheu os indicadores que vão medir se aquele objetivo está sendo alcançado, e aí a gente analisou isso. No próximo ciclo, você já aprendeu. Perfeito. Então, por que eu manipulei o título do meu post no LinkedIn? Porque eu queria causar impacto, eu queria causar polêmica. E aí nos comentários você vê nitidamente 2 grupos. Um que fala que sim, as redes sociais que estão mudando e se adaptando estão certas, e outros que falam que não, eles estão errados em fazer isso porque de fato eles estão diluindo o posicionamento. Então, provocou o debate foi educado, foi um debate saudável, foi um debate construtivo, opiniões contrárias, mas funcionou. Então, o meu objetivo naquele Você conteúdo era o promoveu quê? debate, né? Gerar impacto, Autoridade. então gerei visibilidade, gerar debate e, em última instância, gerar autoridade para o meu Perfeito. nome. Aquele conteúdo me trouxe 1.500 Perfeito. seguidores. Perfeito. Neste sentido, ele funcionou Perfeito. muito bem. Perfeito. E eu tô falando do meu assunto, que é marketing digital, eu tô dando uma opinião embasada, uma opinião técnica, baseada em fundamentos de marketing, que é o posicionamento, e eu tô puxando um debate que interessa para a sociedade como um todo, uma vez que as redes sociais são grande parte do consumo de informação que as pessoas têm hoje. Então eu tinha objetivos, eu fiz uma execução, eu consegui mensurar o resultado daquilo, ainda que com métricas de vaidade, mas são as métricas que o LinkedIn Mas era me seu dá. objetivo também. E aí no LinkedIn objetivo, Premium eu consigo acessar e ver o perfil de quem leu aquilo. E basicamente eu tinha lá CEOs, diretores, gerentes, analistas de marketing, profissionais de marketing. Então é gente com quem me interessa falar. Então funcionou. Perfeito. Analisei, entendi o que funcionou. Nos próximos posts eu vou replicar algumas coisas desse modelo. Perfeito. Então, esse processo é o que você colocou na pergunta. Qual o objetivo e quais métricas eu vou usar? São as 2 primeiras coisas que você tem que pensar. O resto é a ação e depois a análise Exato. em cima dos dados coletados. O que infelizmente acontece muitas vezes é que a pessoa não tem um objetivo claro, E o dado aí ela não tem coletado tá indicadores cagado. claros e ela é atropelada pelo tempo. Né? Ainda Na tá maior cagado. parte das equipes de marketing hoje, você tem mais coisas para serem executadas do que gente para executar. Perfeito. Então você não tem tempo de planejar, aí você faz mal feito, você não mensura direito, você não analisa os dados, e aí você continua fazendo com base no achismo Perfeito. e não na performance, naquilo que realmente funciona. O que eu acho muito importante dentro desse processo entre planejar, executar, analisar, né, e reaplicar o que você aprendeu, é você fazer principalmente o planejamento de acordo com a sua persona. Boa. Mapear a sua persona. Quando a gente está falando de marketing de conteúdo, não adianta você escrever para uma persona que quer conteúdos A, B, C, tu escrever D, E, F.
Você tem que entregar adequado à sua persona. Aí tem que fazer uma análise de mercado, uma análise competitiva, entender o que a sua persona busca, qual é o perfil dela, todos esses detalhes. O livro do resto aí vai ter uma Não, aula já vou sobre aproveitar e persona. fazer o jabá, porque na parte 2 a gente tem um capítulo inteirinho sobre personas com 60 perguntas para construir a sua persona. Então, a persona... Disponível na Amazon. A persona é a base de uma boa estratégia de marketing de conteúdo, uma boa estratégia de marketing. Você tem que se comunicar com a sua audiência e conhecer a sua audiência. E quando você faz esse processo, à medida... O Rez estava falando do exemplo do LinkedIn. Perfeito. Você analisa os dados, você começa a ter mais dados sobre a sua persona e deixa essa persona ainda mais bem definida. Aliás, a melhor dica para conhecer a sua persona, entreviste os seus próprios clientes. Perfeito. Peça para eles por que eles são seus clientes. Comece a entender o que deu certo com eles. Mas também é muito importante dentro desse processo que a gente usa no marketing de conteúdo diversos canais, né? A gente já falou aqui, o marketing de conteúdo não é apenas blog. Tem rede social, Perfeito. tem YouTube, tem newsletter, tem e-mail, tem a página de produto, tem o teu CEO, o teu líder, a cara da tua marca falando nas redes sociais. Tudo isso é marketing de conteúdo. Então é importante entender que cada uma dessas estratégias, cada uma dessas frentes do marketing de conteúdo, ela vai atender uma macro estratégia e com cada uma delas você vai ter diferentes KPIs, né, diferentes métricas para garantir essa estratégia e é interessante entender que todas juntas vão realizar o objetivo principal, que é você no futuro, né, ter a compra do seu serviço, a compra do seu negócio ou a sua exposição de marca, né, dependendo do que você planeja. E trabalhar cada uma desses canais com o objetivo que ele pode te entregar. Perfeito. Não adianta, eu quero ter 1 milhão de tráfego a partir do YouTube. Não, tu quer tráfego? Trabalha com blog. YouTube, tu quer exposição de marca, tu quer views, tu quer mostrar quem são as pessoas que trabalham, quem é a cara da tua empresa. Quer fazer o cara clicar no link da descrição para comprar, é isso. Usa os canais de acordo com o que eles podem. Que é a microconversão. Né? E aí, você colocou o link na descrição, você pode usar um link encurtado, colocar um theme source ali e identificar. A gente sabe exatamente. Olha, as pessoas clicaram no canal YouTube, no conteúdo do podcast número X, Sim. e elas executaram tal ação. A gente sabe E aí exatamente. você consegue quanto saber que vem. quais podcasts geraram mais leads, quais podcasts geraram Não mais é vendas. magia, é tecnologia. Faz uma análise histórica e levanta lá. Eu adoro usar em várias situações a proporção de Pareto, 80-20. Poxa, de todos os podcasts que a gente fez, quais foram os 20% que geraram mais views? Quais foram os 20% que geraram mais leads? Não necessariamente eles vão coincidir. Com a gente não. Sim. Quais com a são os gente não é 20% que geraram mais assinantes? Perfeito. E aí você consegue entender historicamente. Olha, esses temas aqui são populares. Esses temas aqui geram conversão. Esses temas aqui geram venda. Perfeito. Então, no próximo ciclo de planejamento, você já sabe quais conteúdos fazer para ter alcance, quais conteúdos fazer para gerar lead e quais conteúdos fazer para gerar venda. Eu acho que Aí é a inteligência usada em cima dos dados coletados. Agora, se você não taguear a porcaria do descrição, não Aí tem você tá como ter fudido. os dados. Não só tem isso, chororô. E não só isso, tem algumas coisas que aqui a gente está falando muito de como pensar nos dados para poder gerar o conteúdo, mas analisar dentro do site também é uma parada que é importante. Sim. E aí eu vou trazer um case que a gente tem aqui com alguns clientes nossos. A gente, para poder tentar entender um pouco desse processo do usuário dentro do site dele, existe dentro do Google Analytics, não só no Universal, mas no GA4 também. Você consegue medir a busca interna do site do cara. Sim. Então você consegue medir as palavras-chave, e aí é um case bacana que a gente fez com o Só que cliente. tem que implementar. Exatamente. É basicamente para isso que eu existo. E aí, o que a gente conseguiu fazer que foi um insight bacana? Não só medir as buscas que tinham resultado. Então, quais as quantidades de buscas internas que tinham pesquisa, mas não tinham resultado? Eu faço isso pra gente. Tipo, tem alguns conteúdos que a Vários galera tá aí conteúdos que a gente já leram, e que, tipo, era algo que bateu lá na nossa busca interna, o cara bateu num resultado de pesquisa zerada, e aí a gente, automaticamente sabe que tem que criar um conteúdo sobre isso. Eu dou exemplo sobre 5 conteúdos que a gente fez. Que foram assim, como pegar o código do Google Analytics. Exatamente. Nunca a gente ia criar um conteúdo desse. Porque, porra... Pra gente era muito básico. Parece óbvio, né? Mas a pessoa... Mas é óbvio para você. Exatamente. especialista, né? Exatamente. Pra tua persona, não. Isso, o que é taxa de rejeição? As pessoas pesquisaram. Como é calculada a taxa de conversão? As pessoas pesquisaram. Para que serve o Google Analytics? As pessoas pesquisaram. E a auditoria de Google Analytics.
Esses 5 conteúdos aqui são conteúdos que a gente tá sempre no top 10, ali de mais acessados. E a gente só fez ele porque as pessoas pesquisaram, depois foi na SEMrush, viu concorrência, viu tudo mais, Analisou os para detalhes. produzir Não, um conteúdo acima E disso. falando de analisar Perfeito. dentro do site, eu não posso dizer qual cliente nosso é, mas assim, é um dos maiores varejistas do Brasil, um dos 100 maiores. Eles têm um conteúdo de blog, eles têm um conteúdo de categoria no e-commerce e têm um conteúdo da PDP, Uhum. a página de descrição de produto. Eu adoro quando a sigla em inglês coincide com a sigla em português. Pô, é muito bom, né? É Facilita. tipo CPC, cara, é tão bom. Facilita Custo mesmo. por clique, custo por clique. Facilita mesmo. Né? Product Description Page. É PDP, fica lindo, porque você lê em inglês, lê em português, é tudo igual. É muito bom, mas é muito caro. E aí a gente usa nas conversões assistidas o entendimento da jornada, de quem passou pelo blog, foi para a página de produto e comprou, de quem não passou pelo blog, passou pela categoria e comprou e coisa e tal. Um dado super relevante para a gente. Os usuários que passaram pelo blog têm uma taxa de conversão 39% maior do que aqueles que não passaram pelo blog. Ou seja, quando eu capturo esse cliente no começo da jornada e gero o que o Eric falou lá no comecinho, a informação de qualidade, quando o cara está na fase informacional, quando ele vai para a fase comercial, que ele busca lá preço, e depois ele busca cupom, que ele já está na fase transacional e ele quer concluir a compra, esse cara converte 39% mais do que o usuário que não passou pelo Tá conteúdo. educado, né? Ele tá envolvido. Ele já tá informado. pronto. Aí eu vou levantar Então, uma polêmica agora. vou pegar um exemplo genérico aqui. O cara buscou notebook, depois ele buscou notebook Dell. Aí, notebook Dell 14 polegadas. Notebook Dell 14 polegadas, preço. Então, eu comecei lá no short head, notebook. Notebook Dell, digamos middle tail. Notebook Dell 14 polegadas, long tail. Notebook Dell 14 polegadas, preço. Já saiu do informacional e foi pro comercial. Cupom para notebook 14 polegadas no Magalu. Aí já é... Aí você falou qual é o cliente também, né? O que ele quer comprar, ele já sabe o quanto custa Onde, e ele quer um o quê? cupom Exato. para converter. Aí você dá lá um cupom de frete grátis ou 50% de desconto no frete. Aí você converte. Boa. Só que se lá no começo ele não tivesse achado um conteúdo, por exemplo, no blog da Luz sobre qual o melhor notebook para o seu filho estudar à distância, qual o melhor notebook para adolescentes usarem para as tarefas do ensino médio, ele não saberia qual comprar. Então você orienta essa pessoa, você dá informação de qualidade e aí lá no final você gera conversão. E essa conversão, o dado não é de Magalu, tá? É de outro cliente nosso, que eu usei o exemplo agora e vai parecer que não é. Mas, Ele vai ser 39% maior na média. E, cara, eu tô falando de 70 milhões de consumidores em um ano. Não é pouca coisa. o que eu acho fantástico, assim, a gente falou, o Rez comentou aqui Pareto, né? E eu acho que o fantástico quando você olha para dados, assim, até do seu próprio site, né? Que é o que a gente tá falando, né, analisar o seu próprio site, é que, poxa, vou botar a tag aqui, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai demorar um monte, vai demorar 7 meses para configurar isso aqui. Primeiro, não demora tanto. Sim. Segundo, pode tomar um tempo para fazer, executar e fazer direito, e fica importante, né, o fato de fazer direito isso. Mas eu acho que o grande benefício é que com todas essas informações, o Rez estava falando aí, 39% do usuário que passou no blog converte melhor. É um dado super específico. Isso vai salvar, economizar um tempo e dinheiro do teu processo logo que isso estiver implementado e você estiver colhendo esses dados, que você não tem nem ideia do quanto você está Ou, por deixando outro de lado, economizar não agora. vai economizar, mas vai alavancar a tua venda tanto Vai potencializar. que Exato. compensa demais o custo. Compensa demais estabelecer esse processo. Poxa, eu vou quebrar a cabeça agora para colocar isso em prática, conseguir colher os dados. Cara, quebra a cabeça, monta, analisa e colhe esses dados, porque em Não 6 precisa nem meses... quebrar a cabeça. É, Ele pode acessar força o de Matt expressão. Cashback Prime. É força de expressão para se comunicar. Às vezes a nossa audiência acha que tem que quebrar a cabeça. E de fato não Sim, tem, né? é O Luciano bem tá simples. certo, é mais simples. Ainda mais contrato que pro Donete, que agora é mais fácil ainda. Mas você resolve isso, nossa, você ganha um tempo de vida. Poxa, ali na SEMrush a gente tem muitos dados. Nosso próprio projeto, né? Tem muita coisa para fazer. Não tem, é difícil. Todos nós aqui temos diversas coisas e projetos para fazer. Não tem recurso para fazer Pro tudo. ou o Guru? Ele acessa o motherfucker, Ele né? trabalha com business. Mas, Boa. então, com os dados você economiza muito tempo e economiza dinheiro. E aí você coloca, como o Rez falou, tu alavanca o projeto, você cria uma nova frente, você faz testes, você tem tempo para testar um negócio. Ah, deu certo, não, deu errado, eu vou fazer outro. Mas E porque- aprender com isso. e aprender com isso. Os dados te ajudam com isso, economizam tempo. Eu queria trazer dois
Deixa eu pontos trazer só uma aqui. polêmica antes, para só Solta aí, que é aproveitar bom. esse gancho, que a gente falou sobre... Vinheta. Momento polêmica. Não é nem tanto Com uma Luciano Fialho. Não é nem um momento tão polêmico assim, mas a gente fala sobre essa análise de quantas pessoas passaram pelo blog e quanto isso converteu, e a gente tem um pouco do por trás dos panos disso, que é como que a gente estrutura essa conta do Google Analytics pra gente poder Modelo de analisar. atribuição, né? E aí, quando a gente vai nos nossos clientes, a gente chega e os caras têm uma visão de que tem que ser uma propriedade única pra gente analisar toda a jornada do usuário. Sim, E a gente tem a visão um pouco contrário disso. Eu queria entender um pouco de vocês. Porque pra gente, o nosso blog, no nosso objetivo, é trazer tráfego para dentro do Prime. Então a gente analisa ele numa propriedade separada, porque ele é como se fosse um outro canal de mídia, assim como o Volto Facebook. de novo você fazer a pergunta, né? A gente tem, as meninas têm objetivos de acesso, Exatamente. objetivo de porcentagem de participação do blog em receita do Prime, por exemplo. Exatamente. A gente tem objetivo. Então, pra gente, o nosso esforço de produzir conteúdo, ele não é só medido em acesso. Ele é medido em acesso e medido em conversão. Se a gente soma tudo numa propriedade só, a eu gente entendo acaba... que a jornada do meu consumidor é site e blog igual. E isso não vai permitir que eu tenha um blog como origem de tráfego para a minha Para poder plataforma. entender diretamente E aquela aí eu não conversão. conseguiria mensurar isso nem fudendo. Aí não existe certo ou errado. Na nossa opinião, e a gente já falou isso para vários clientes que têm a mesma estratégia, cara, você hoje tem um blog como autoridade, alguma coisa assim do tipo, que é uma coisa que você produz para gerar informação e tal. Sim, você não espera que isso gere resultado monetário para você. Não. Então, cara, bota tudo junto que não tem problema. Você vai conseguir medir. Agora, se tem algum tipo de objetivo que você quer medir que esse blog traz conversão, tem. Então você tem que separar. Aconteceu É o que isso a com um gente cliente entende, nosso né? de... A Tribe. Não, Pode falar aconteceu da com Tribe também. A Tribe também aconteceu, mas aconteceu com outro cliente que tinha um volume um pouco maior, assim. Eles tinham 20 milhões de page views mês e colocavam a parte do marketplace junto. Eu falei, gente, vocês estão sujando totalmente os dados, porque não necessariamente tá dentro da mesma propriedade, a taxa de conversão tá calculada errada, porque tá somando números diferentes aqui, porque aí você esse aqui volta- tem um objetivo, esse aqui Você tem volta outro. com o Eric falou, né? Os caras têm muita produção de conteúdo em cima de informação. E aí você tem 70% das pessoas acessando para consumir uma informação, só que isso eleva o número de sessões e que não necessariamente compram, com a taxa de conversão lá embaixo. É uma taxa de Mas conversão podia errada. ser pior. Recentemente o pessoal de um banco ligou pra gente, e aí eu tava fazendo a call inicial ali pra entender o problema deles, e a conversão deles é baixar o aplicativo. Então eles têm blog, eles têm conteúdo, eles têm campanha no Google Ads, têm campanha em rede social, os caras fazem um rolê completo. E aí a conversão deles é instale o app. Aí ele joga por uma página que tem o logotipo do Google, da loja do Google, e o logotipo da loja da Apple. Enfim. Eu falo, mas como é que vocês medem? Ah, pela quantidade de instalações do app. Tá, mas como é que você relaciona uma coisa com a outra? Como é que você sabe o cara que clicou em um link ou que clicou no outro? E a galera que não clicou? E a galera que clicou e não concluiu a instalação porque estava sem rede? Ou a galera que... O cara só analisa, o cara pode até analisar quem converteu, mas ele não sabe quem ele perdeu. Saca? E aí... Falei, pensa em quantos usuários você está jogando fora. Falei, poxa, você podia fazer uma pré-conversão, pegar pelo menos o e-mail, o nome, o e-mail e o WhatsApp do sujeito, e aí você encaminha e tagueia. Aí você já tá... Você tem um pré-cadastro desse lead, e depois você pode confirmar se esse cara fez a instalação pelo mesmo e-mail ou não. Mas você não tá coletando nada. Você joga por uma página sem saída, com 2 logotipos, com um link externo não tagueado. Cara, você tá jogando todos esses dados tudo no errado. lixo. Nossa, a gente nunca tinha pensado desse jeito. A vontade que deu de falar é assim, não, vocês nunca tinham pensado, porque pelo amor de Deus, Exatamente. não faz isso. Olha o tamanho do esforço. E, cara, pensa que os caras estão rodando 1 milhão de mídia por mês. Não é pouca grana. Não é. Tudo bem que para grandes e-commerces é um troco, mas assim, pro mercado deles ali é bastante grana. E jogando tudo isso fora. Por quê? Porque não definiu o objetivo claramente. Não, a gente precisa fazer conversão no app. Então bota o link lá para Apple Store e já era. Não, e o rolê de app ainda é bem diferente. Porque quando joga para Apple Store e depois a pessoa baixa o app e faz algum tipo de conversão, a conversão que vai aparecer para você é direct. Não vai ter a conversão, por exemplo, da origem que fez lá, porque tem que usar ferramentas que já mencionamos aqui no nosso podcast, como o AppsFlyer, Exatamente. entre outras que auxiliam. Eu queria trazer um resgate rapidinho do que vocês falaram, para fazer uma outra pergunta em cima disso, e depois trazer já uns finalmente aqui, porque a gente está mais de 1 hora conversando, por que pareça, né? Papo Fala aí. bom, passa rápido. A gente falou sobre
por exemplo, você deu o exemplo do TikTok, tá acabando com as redes sociais. Você postou isso no LinkedIn, por exemplo. Você não criou isso como um artigo do teu blog e depois divulgou a opinião que você teve sobre isso. Porque possivelmente, se você fizesse isso, não necessariamente ia dar a repercussão que você fez, porque o LinkedIn as pessoas iam debater, né? E não necessariamente o teu blog teria isso. E ninguém tá buscando Ninguém sobre tá esse buscando assunto. sobre esse assunto, perfeito. Eu queria entender justamente quando a gente escolhe onde veicular esse tipo de conteúdo que a gente quer. Quando é que eu consigo entender que isso talvez vai funcionar melhor no meu LinkedIn, isso talvez vai funcionar melhor no meu YouTube, isso vai funcionar melhor no meu blog? Eu vou dar um exemplo do que a gente tenta fazer um pouco aqui. Então, por exemplo, na semana passada, a gente lançou uma notícia sobre uma forma de mensuração da Global Site Tag do Google que mudou uma coisinha ou outra. A gente escreveu isso como artigo, botou isso no LinkedIn e trouxe tráfego para o blog. Mas a gente vai anunciar, né, quinta-feira, hoje que a galera tá ouvindo, o Analytics Summit. Então, a gente já fez no ano passado um movimento que foi: quem você quer ter aqui? Gera comentário pra cacete, porque depois eu vou lançar o Summit ali. Isso eu faço no LinkedIn, porque gera comentário, as pessoas entendem mais Fica mais que vai fácil ser do cara lançar. marcar as Na referências quinta-feira dele. também eu lanço isso. Uma outra coisa que a gente fez para poder lançar uma live foi: eu ia lançar a live quinta, na terça-feira eu escrevi um texto que foi o efeito manada e análise de dados. E mostrava como o algoritmo do Uber era idiota no sentido de mostrar a rota. Porque ele mostra a rota não que é correta, mas é que as pessoas mais fazem. Então, se todo motorista fizer bandalha, ele vai te recomendar uma bandalha. É assim porque a forma que o Uber utiliza é um sistema chamado OpenGPS. Explica bandalha pra quem não é do Rio. Bandalha carioca faz João sem merda. braço. Sabe o Tipo João assim, sem ó, braço? ali Eu não sei como é que Harmless chama. John. você não pode virar à direita ali. Mas tua casa é a primeira da direita. E tu fala: foda-se, vou entrar rapidinho ali. Entendi. Fazer merda. Então, por exemplo, aqui onde o Luciano mora, em Jacarepaguá, tem uma rua principal que é Jeremário Dantas. Você não pode virar à Sim. esquerda naquela rua. Você tem que dar a volta lá Entrar na na Araguaia. praça chamada Professora Camisão, que é onde tem o McDonald's, voltar para entrar na mesma rua, só que na mão que te permite da direita. O que as pessoas fazem? Elas param o carro ali, ligam para o alerta, até que a boa vontade de outro permita que ele vire. A prefeitura, isso trava até a linha amarela. O que a prefeitura fez? Botou gelo baiano no chão. Gelo baiano não, olho de gato no chão. Sim. Olho de gato, o que o nego faz? Sobe mesmo assim. E sabe o que é o pior? O GPS da Uber recomenda que você faça isso. Então eu escrevi um artigo chamado Efeito Manada e Análise de Dados, dando essa porrada, e gerou uma repercussão fodida, porque na quinta-feira eu ia falar de uma análise, Eu não faço isso não, de uma hein? palestra e tudo mais. Eu não faço basicamente isso. Então, a ideia aqui é como é que a gente utiliza essa estratégia de conteúdo, sabendo em que canal a gente vai veicular isso. Você falou muito bem disso também. Eu acho que tem a ver com os objetivos que você traça com Boa. aquele conteúdo, né? Tipo, ou com aquela estratégia geral. Se você quer tráfego, se você quer métricas de engajamento, obviamente métricas de engajamento você vai colher onde? Rede social, tráfego, tráfego orgânico, vai trabalhar um conteúdo bacana no blog. Primeiro o objetivo Perfeito. que você quer. Mas eu acho que o ponto-chave nisso é você conhecer a sua persona e entender o que tipo de conteúdo ela consome em qual canal. Legal. Tipo, poxa, no LinkedIn, ela quer um conteúdo que geralmente ela não vai clicar, ela vai consumir ali no feed do LinkedIn, rapidinho. Ela Vai permitir que ela debata também. quer um infográfico, expor a opinião dela. O Reis trouxe um baita exemplo, né? Poxa, LinkedIn, a pessoa quer comentar, quer Debater. expor, debater, trazer a opinião dela. Então, poxa, eu vou trazer um conteúdo adequado a esse formato. Poxa, no blog, não, eu vou trazer um conteúdo informacional, um conteúdo que ela tem que ler. No YouTube, eu vou trazer um conteúdo mais mastigado, nível iniciante, Legal. para gerar um impacto, pode para ela ver que tem mais a descobrir sobre esse assunto, e nos links da descrição posso ter um conteúdo mais aprofundado que está lá no meu blog. Então, eu acho que você tem que entender a dinâmica de cada um dos canais e, então, colocar o conteúdo adequado a essa dinâmica para atingir os objetivos que você estabeleceu para aquela métrica. E aí, o que a gente falou antes, entender que cada um dos canais vai colaborar com a sua forma, com a sua característica de canal, para uma estratégia maior e mais macro do marketing de conteúdo. E às vezes, muita gente fala aí do e-mail, né? Tipo, o e-mail morreu, newsletter... Tá aí o não sei- The News pra mostrar o contrário, né? Não, galera. O que mudou, na minha opinião, em relação ao e-mail, é que, poxa, se tu tá criando um e-mail para levar o cara para acessar mais detalhes no blog, eu já acho mais complicado. Eu voto que tem que colocar no e-mail já o conteúdo. O cara lê o conteúdo ali na caixa de entrada. E se ele realmente gostar, e se ele ler Lê 3 ou mais. 4, ele vai acessar o blog, ele vai começar a gerar o hábito dessa informação e consumir mais da sua marca e produto. Acho que é por aí, Rez. Sim, e você colocou um dado que é assim, que é uma observação aí que eu acho que vale ressaltar. Agora a gente vai sair só dos dados. Agora a gente entra no fator humano. Boa.
Que não Muito deixa de disso, ser dado, qualitativo. mas muito disso é repertório, é experiência, é feeling, é percepção de quem está produzindo o conteúdo. Né? A gente falava antes de começar a gravação aqui sobre o jornalista e como é que ele busca a pauta. Né? Ele está buscando furo, ele está buscando a polêmica, ele está buscando uma contraposição. O papel do jornalista, historicamente, é ser o gatekeeper, né? O guardião do portão e filtrar o que passa por ali. E ser um grande storyteller. Né? Então ele conta uma história de um ponto de vista neutro, aí ele entrevista um lado da história, o outro lado da história, e ele narra. Né? Aí a gente tem essa aberração que acontece no Brasil, que você tem o comentarista. Né? E aí você dá a notícia com o viés daquele veículo. E o tem comentarista dá a veículos opinião dele, né? o comentarista tá lá para dar opinião. Então, no fim das contas, Boa. você assume um lado da história. Sim. Mas não é isso que a gente está discutindo. A grande habilidade desse profissional, de qualquer profissional de conteúdo, é justamente entender. Então, se eu tenho um fator emocional envolvido naquilo ali, né, eu posso explorar isso mais numa rede social, vai funcionar melhor. Se eu fiz um conteúdo informativo orientado por uma palavra-chave, isso vai funcionar melhor no blog. Agora, e a newsletter? Pô, gente, tem grandes exemplos no Brasil. The Brief é uma newsletter maravilhosa. O meio do News Pedro também. Doria está conquistando assim, milhares de assinantes. Beach to Brand. Brasil Journal. Cara, Brasil Journal é maravilhoso. É um um monstro. Tem né? uma que sai todo sábado de manhã chamada Analytics News. Também falam que é foda. É de dois amigos meus, inclusive. Boa, Tem, boa. recomendo. E aí é um canal proprietário. É você que manda naquele canal. É você direto com o teu cliente, com o teu leitor, com o teu lead. Poxa, o pessoal fala, mas taxa de abertura é muito baixa. Eu falo, filho, tu manda 1000 e-mails. Tem 25% de abertura, você falou com 250 pessoas. Posta alguma coisa no Facebook e vê se vai exato. alcançar 3. Não, Posta no não YouTube. funciona nada, não. pra tu Posta ver. no YouTube num canal de 20 exato. mil assinantes, vê se você vai alcançar Exato. 600 views. Exato. Não vai. Posta no Instagram, vê se você vai ter um alcance maior do que 3, 4, Não, a 500. Não comparação vai. é muito boa, porque o cara Então, tem que comparar banana com banana, né? Não... Tem a ver com tudo que a gente Perfeito. falou. Né? A percepção de timing, a percepção do quanto aquele assunto é polêmico ou tem uma carga emocional. Você falou vem aí a nova edição do Analytics Summit. É um conteúdo de antecipação. Perfeito. Então ele gera um grau saudável de ansiedade. Né? Olha, a gente vai soltar a grade, a gente vai soltar a programação. Aí quando você solta, aquilo tem um impacto maior. Por quê? Porque aquela determinada audiência foi preparada para receber aquela informação. Em outras situações, notícia urgente, atualização do Google derruba sites. Sim. Aí você vai lá e brinca com alguma coisa mais emocional. Então, para mim, tem muito dessa percepção. Do repertório, do histórico, das experiências, de você fazer teste, de você conhecer a persona, de você saber com quem você está conversando. Boa. Né? E aí, isso faz parte de um guarda-chuva maior, que é contexto. Eu até comecei a escrever um livro sobre contexto, e aí eu decidi que ele vai ser um pedaço do outro livro. Não compensava escrever um livro inteiro sobre isso. Mas é justamente essa percepção, né? Esse refino que só a experiência, só o repertório traz. Né? E isso é composto por tudo. Sim. É composto pelos dados, pelas métricas, pelos testes, pelas experiências, Sim. e é composto pelo repertório desse profissional. Boa. Então, quanto mais você faz, melhor você fica. E aí essa questão dos canais, assim, então, beleza, cada canal vai ter um objetivo, ele vai te atender num ponto da tua estratégia, então eu preciso estar em todos os canais. Não, não, calma. Step by step, né? Entenda a sua persona, entenda os canais que ela consome, onde faz diferença, porque geralmente a gente não tem recurso para fazer todos os canais com a eficiência e qualidade que a gente quer. Então faça bem feito os canais que são importantes para a tua estratégia e vá testando um ou outro. Poxa, tu tem um público B2B, um público mais de liderança, tomadores de decisão no sentido de negócio, foca mais no LinkedIn que Facebook, a princípio, e testa, vê como funciona isso. Poxa, vale a pena fazer ads no Facebook? Faz os ads ali, vê como funciona, parte para o Google, blog, tráfego, autoridade, ranquear no Google, posição de marca. Vá nos canais que são importantes para sua persona, priorize eles, priorize os que dão resultados e depois vai A gente ampliando. demorou horrores pra ter um canal do YouTube. A gente teve blog e depois, num certo momento, eu falei, Luciano, acho que tem certas coisas que a gente tá escrevendo, tá ficando tão grande,
pra explicar. Eu tava de saco talvez no cheio de escrever vídeo post. também. E eu talvez no comecei a vídeo, gravar 6 a minutos, tela. Não, ele a fosse dinâmica matar. muda. Sim. Só para um ponto que a gente deixou solto lá atrás. Não foi o Gary Vee que inventou Perfeito. a técnica. Foi antes Tá? dele. A técnica chama derivação de conteúdo. Isso aí. E ela foi consolidada pela Ann Handley, pelo Robert Rose e pelo Joe Pulizzi lá do Content Marketing Institute, que são a escola de Cleveland. Né? Lá no comecinho a gente falou de Inbound, que é a escola de Boston, Que é uma e o boa marketing escola, de conteúdo, tem o um ótimo Content time Marketing, lá. que é a escola de Cleveland. Então, esses 3 foram os profissionais que criaram, né, que falaram a primeira vez abertamente sobre derivação de conteúdo. Perfeito. Então, para dar um exemplo, a gente gravou um podcast aqui de mais de 1 hora. O que é que você consegue derivar? Você deriva cortes para vídeo curto, para TikTok, Perfeito. para Instagram e para YouTube. Você pode fazer uma transcrição desse conteúdo ou de uma parte dele e isso vira um post para o blog. Já que já tá fazendo ali atrás. Você pode tirar frases específicas e fazer tipo uma citação para uma rede social. Você pode tirar um resumo e postar no LinkedIn. Você pode postar esse mesmo resumo na newsletter convidando para ir para o blog onde o vídeo do YouTube está embedado. Então isso é derivação de conteúdo. Tu Você contou produz tudo que a gente formato, você reaproveita esse formato e deriva ele em outras linguagens. Aí tem um outro ponto que aí é o que conecta com a tua pergunta. Muita gente vai atrás de tendência baseado no que influenciador está falando. E não necessariamente isso tem embasamento técnico ou embasamento em dados. Perfeito. Então, hoje em dia ninguém mais lê texto. Todo mundo só quer consumir conteúdo em vídeo. Vou te fazer um corte rápido aqui, porque é uma questão que eu e ele a gente tem em comum. Eu falo, é legal a gente debater sobre isso, porque existem 2 tipos de público. Por exemplo, o Lucian, ele não ouve podcast Spotify. Ele vê depois no YouTube. O nosso podcast aqui, ou qualquer outro. Eu só ouço no Spotify. Eu dou play enquanto eu tô andando com a cachorro e tal. Aí uma vez a gente brincou, falou assim, pô, será que a gente faz só em vídeo ou faz só em áudio? Eu falei, cara, a gente acabou de mostrar que nós somos a prova de 2 públicos diferentes. Você faz tudo no YouTube e eu prefiro o áudio. Eu nem vejo a porra do vídeo. Ou seja, é um público normal. Eu preciso estar... Muitas vezes a opinião do influenciador é baseada no feeling, no umbigo dessa pessoa. Eu gosto disso, Exato. então pra mim é melhor isso. Eu vou Mas falar tu pra todo mundo. Mas tu pode tomar essa decisão se vale a pena fazer os dois pela demanda de trabalho que Sim, vai te sim. dedicar. Poxa, tu pegar o áudio e o que tá sendo Perfeito. gravado aqui, é tranquilo você fazer Perfeito. Mas duas aí é que plataformas. entra a tecnologia. A gente fez de um jeito que tudo vai numa fila leva de produção. só. Esse É. conteúdo aqui, em 5 minutos, vira o áudio do Spotify. Cara, a estrutura de conteúdo que vocês criaram aqui, tem muita empresa com 50 pessoas no departamento de marketing que não tem. Então, assim, é até difícil tomar como modelo. Mas as newsletters que a gente usou como exemplo agora há pouco estão aí para provar. As pessoas leem sim. Perfeito. O debrief é gigantesco no e-mail. A Muito galera louco lê, tá crescendo mês a mês. O Brasil Journal é só conteúdo textual. Tem muitos colunistas políticos que só escrevem texto. Perfeito. Né? E tem muita gente que desponta no Twitter. Então, eu acho que tem um contraponto interessante que é assim, em qual formato você consegue produzir conteúdo bom? Perfeito. Não adianta eu querer fazer TikTok, querer fazer Reels. Eu falo pra caramba. Eu sou professor, por natureza eu me estendo. Um vídeo curto meu tem 10, 13 minutos. Perfeito. Não adianta eu querer fazer vídeo de 30 segundos. Não vai funcionar. Não é isso que eu sou bom em fazer. Então, se eu tentar forçar a barra nesse formato, eu não vou ter sucesso. Porque eu não estou adaptado ao formato. Perfeito. Então, você também pode usar via regressa. Qual formato eu me adapto melhor e vou conseguir falar com o público? Sim. Ah, mas você não vai conseguir falar com todo mundo. Tudo bem. A gente tem um mercado que é dominado por nichos. Você vai ter gente que lê, você vai ter gente que filma, você vai ter gente que faz cada um dos formatos. Então, não adianta querer estar em todos os canais. Perfeito. Você tem que estar nos canais em que o seu público, as suas personas estão e nos quais você consegue gerar conteúdo com qualidade suficiente. Perfeito. Então, aonde eu consigo gerar conteúdo escrito, geralmente eu me dou melhor. Né? Muita gente no Instagram abre caixinha de pergunta e responde em vídeo. Eu não tenho saco de ficar ouvindo gente falando. Cara, vai direto ao ponto. Então, eu acompanho gente que responde em texto. Né? Eu prefiro texto, é um formato mais natural para mim. Perfeito. E também para gerar conteúdo. Eu prefiro escrever do que filmar. Né? Pô, eu filmo há 10 anos, ainda não é natural.
Ainda não é uma coisa. Eu falei com o Mineiro sobre isso. Falei, é trabalho, tem que fazer? Tem que fazer. Eu gosto muito de uma frase do Paulo Música, ele falou, vamos ser adultinho, né? Vamos fazer o que precisa ser feito. Agora, eu sei que a minha qualidade é melhor em alguns formatos do que em outros. Boa. A prova é muito legal o exemplo, porque no meu caso é basicamente não contrário. Eu sou jornalista, me formei em jornalismo, já trabalhei com câmeras e tal. Vídeos de 5, 6 minutos no canal do YouTube da SEMrush a gente tem gravado e funciona, e é fácil, não é o caos realizar. Eu entendo que a gente entrega um conteúdo de qualidade ali e que funciona. É o que o Reza acabou de falar. Exato. Uma coisa não funciona exatamente da forma como pro YouTube com ele, porque os vídeos são muito longos, vai uma estratégia diferente. Para nós tá funcionando. Os nossos conteúdos do blog tem um volume grande, a gente tem a SEMrush Global que escreve, Perfeito. então tem um fluxo de conteúdo acontecendo ali, e muitos dos conteúdos do blog eu adapto pro vídeo, em 5 minutos. A gente faz muito E aí eu consigo, tipo, se o vídeo o conteúdo do blog é muito grande, eu gravo 4 vídeos. Fica um outro conteúdo. Perfeito. Funciona para mim. Perfeito. Talvez não funcione para vocês, talvez não vai funcionar para quem tá comendo a gente. Lá atrás, quando a gente tava começando o YouTube, a premissa era, eu não conseguia gerar conteúdo na mesma velocidade que o Gustavo. Porque os meus conteúdos são mais técnicos, demandam, tipo, de eu escrever mais e... Acabou de me chamar de... Não. Você viu, né? Você viu que, de certa forma... Não ele é, fala assim, não é. Gustavo, É porque o fala as conteúdo besteiras. que ele vai acabar gerando, tipo, ele não Tô precisa ter zoando, a cara, preocupação que precisa o código justificar, que não. vai colocar ali vai funcionar. Sabe? O meu não, eu tenho que colocar o script que tá ali, ele tem que funcionar no site do cara, senão o cara copia o código daqui, e acontece muito hoje no mercado, então a galera tá compartilhando o código pra você colocar dentro do Google Tag Manager, você copia aquela porra, bota lá dentro, não funciona, mano. Então, tipo, tem que ter uma certa preocupação com aquilo dali que eu tô executando vai funcionar. E aí, pô, qual é a maneira mais fácil de eu fazer isso? YouTube, porque eu gravava a minha tela, já estava acostumado a fazer live Screencast. de... Não precisa botar a cara no vídeo. Não, Hoje em dia bota. Hoje em dia eu coloco, mas assim, até era, se você for pegar os primeiros vídeos da Metric Boys, era eu lá na casa da minha mãe em São João, gravando De 4 madrugada, horas da manhã, quando a porque igreja tinha uma não tava igreja na frente da casa da minha mãe que rolava até tarde da noite, e eu tinha que gravar, e tava lá, e pra mim, aquela era a melhor maneira de eu gerar conteúdo. Sim. Lógico, tipo, sempre com a velocidade muito menor. Eu queria trazer uma parada, quando a gente tá falando de análise, de novo, eu bato muito nos puristas das nossas áreas, assim, porque tem gente que acredita que o dado é o novo petróleo, tudo é orientado a isso. Mas se a gente só fizer coisa baseada em dado, a gente mata a inovação. Se fossem falar lá atrás com o Steve Jobs que ele ia lançar o iPhone, eu ia falar, você é maluco, o iPod vende tanto, os números mostram que o iPod vende tanto. E todo mundo compra BlackBerry. Por que você lançar um iPhone que não tem nem teclado? É inovação. A inovação, ela permite que você, baseado em algum estudo, pense em alguma coisa, faça, execute e pensa de novo. E aí a gente aprende. Eu sempre achei, aqui no Rio, a gente tem uma expressão chamada irado. Né? Quando a parada é muito maneira e tal, a gente fala, cara, isso é muito irado. E todo mundo que trabalha com análise, não importa se é especialista ou não, todo mundo que trabalha com análise em SEO, em conteúdo e tal, a gente vive um momento irado. Que é quando a gente analisou uma parada, tomou a decisão baseada nisso, otimizou baseado naquela métrica, analisa e fala, irado, deu certo. E esse momento irado só vai existir se você pensar no objetivo, otimizar e retornar ao teu processo aqui. E entender que não é uma ciência exata. Entender que não é uma ciência exata. E eu Às até... vezes você vai fazer tudo baseado em dados, E vai vai dar dar errado. errado. Às vezes você Exato. vai fazer tudo baseado em E vai opinião dar e vai dar certo. errado. Exato. Às vezes você vai fazer baseado na opinião Exato. e vai dar certo. Exato. E às vezes você vai fazer baseado na opinião e vai dar errado. Sobre esse case do Steve Jobs, eu adoro ele como exemplo, tanto dele quanto do Henry Ford. Perfeito. Se eu tivesse perguntado aos meus clientes o que eles Eles queriam, pediam eles cavalos diriam mais rápidos. carruagens mais rápidas. Beleza, Exato, mas assim, exato. nem todo mundo é o Ford, nem todo mundo é o Steve Jobs. Perfeito. Então eu falo, cara, já que eu sou mediano, já que eu sou medíocre, eu prefiro me basear num processo e aumentar minha probabilidade de Dá sucesso certo. e saber que de vez em quando eu vou ter uma ideia genial, do que contar com o fato Com de meu que feeling eu sou errado. um gênio e eu vou Exatamente. acertar tudo. Os dados, eles sempre vão te ajudar. Acho que esse é o ponto. É. E pra mim, assim, esse momento irado, a gente nunca parou a pensar assim, né? E outro dia eu tava trocando ideia com o meu time e falei assim, sabe por que esse é um momento irado? A galera sabe por que esse é um momento irado? Não só porque você trouxe um resultado sobre isso, mas se a gente for pegar aqui, dá pra gente criar uma justificativa do que isso é irado. Por que isso é irado? Porque, basicamente, a gente pegou um interessante resultado ao dado otimizado. A gente otimizou um dado, executou a ação. Quando a gente foi analisar, a gente acabou de identificar um interessante resultado ao dado otimizado. É irado. Então esse momento irado só vai acontecer
se a gente tomar decisão baseada nesses dados, voltar, repetir, analisar, consumir, isso o tempo todo, o ciclo todo. E eu trouxe isso aqui para poder a gente finalizar com o que vocês acreditam que é irado para as pessoas começarem hoje. Então a galera ouviu aqui mais de 1 hora de conteúdo, a gente falou pra cacete, deu muita dica. Se a galera tá ouvindo a gente começar a assistir hoje, o que seria irado ou o pontapé inicial para eles começarem? O que vocês acreditam que é o ideal? Assim, pelo menos para eu criar meus conteúdos com base em dados e, de alguma forma, criar e transpassar essa cultura de dados e experimentos para minha empresa, para os meus sócios, minha equipe. Eu dei a sorte de começar a carreira como web designer. Eu aprendi a codificar HTML com o primo da minha namorada. Esse cara é amigo meu até hoje, mora na Alemanha, a gente se fala toda semana. Ela mora na Austrália. Ela foi pro exato oposto do mundo. E logo no começo eu dei a sorte de cair na mão de quem falava de experiência do usuário. Jacob Nielsen, Peter Morville, Adele Revell, Donald Norman, né, grandes designers, e todos eles tinham um fundamento que eu fui ver muitos anos depois, quase 12 anos depois, no MBA. Como eu sempre trabalhei no digital desde 97, eu resolvi fazer um MBA de marketing tradicional. Eu falei, fazer marketing digital vai ser mais do mesmo, eu queria aprender alguma coisa diferente. E ali, a pesquisa competitiva, a análise competitiva, o benchmark, você olhar para os concorrentes, foi algo que ficou muito forte para mim. Então, unindo as experiências de UX e as experiências de análise competitiva, eu acho que a gente chega no mundo perfeito para esse momento irado. Que é você olhar para o que os seus clientes querem e entender as expectativas, as experiências que eles esperam ter, as experiências que eles já tiveram e o que pode ser relevante para eles, e ao mesmo tempo olhar para o que o seu mercado, o que os seus concorrentes diretos e indiretos estão fazendo. E muita gente não entende concorrente direto. Aí você dá um exemplo básico que resolve. Quem que é o concorrente da Coca-Cola? Todo mundo responde Pepsi. Aí você vai no restaurante e pede uma Coca-Cola. O garçom fala, só tem Pepsi. Então me vê um Guaraná. O concorrente da Coca não é a Pepsi, é o Guaraná. Perfeito. Agora, quais são os concorrentes limítrofes, os concorrentes indiretos? A Coca-Cola comprou o Mate Leão, chá. Sim. Ela comprou Minalba, água. Não sei se foi Minalba ou Cristal, água. Comprou Monster, energético. Então, tudo que é líquido, tudo que é bebida e poderia substituir uma Coca-Cola, sucos Del Valle, eles compraram Del Valle e trouxeram para dentro do portfólio. Então, isso é análise competitiva. Perfeito. Quem são os meus concorrentes? Né? Quem que é meu concorrente direto, que é Pepsi e Guaraná, e quem são as alternativas? Eu vou trazer tudo para dentro do portfólio e eu vou atender às expectativas do meu cliente. Porque antes, ninguém ligava se aquilo lá era uma fábrica de males de saúde ou não. Você tem açúcar, conservante, se é cancerígeno, whatever. Hoje em dia você tem público que está preocupado se aquilo é vegano, se aquilo tem açúcar, se aquilo tem conservante, e aí você oferece toda uma linha de produtos que resolve aquele problema. Perfeito. E eu acho que é um exemplo bem simplório, assim, bem básico, mas ilustra bem tangível. Você tem tanto a expectativa do usuário, o user experience, quanto a análise competitiva. O que o meu mercado está fazendo, o que os meus concorrentes estão fazendo que dá certo e que eu posso trazer para a minha estratégia. A hora que você conecta esses dois mundos, aí tem um momento irado. Perfeito. Show. Amarrando assim, tanto a pergunta quanto que o Rez trouxe, irado, eu acho que é informação. Como fazendo o mesmo raciocínio do Rez, eu venho de uma escola de jornalismo. Trabalhei com jornalismo, fui um tempo jornalista e caí no marketing de conteúdo e depois para o marketing digital como um todo. E a essência do processo, para mim, está na informação. E aí vem a análise de dados, vem a tua experiência, vem a conversa com outras pessoas. E a gente costuma dizer, eu já falei isso para o Rez uma outra oportunidade, diferentes pessoas veem informações diferentes sobre os mesmos dados. E, portanto, é muito importante que a gente converse com a equipe, divida os dados com a sua equipe e ouça as diferentes informações que elas elaboraram a partir daqueles dados, que não necessariamente serão as suas. E aí você tem mais informações. E com mais informações, você consegue criar melhores estratégias, mas aí falando literalmente de pesquisa, ir atrás de informação para entregar para o seu usuário. Entregue informação útil para o seu usuário em todos os canais, em tudo que você fizer, seja útil para ele, seja relevante, ajude ele a tomar melhores decisões. Poxa, se você fizer isso, isso é irado.
você ajudar o usuário a tomar melhores decisões com as suas informações, cara, isso é show. Ele vai gostar de você e no futuro ele vai comprar, vai consumir, vai te seguir. É esse o caminho. É isso, né, Luciano? Eu ainda deixo mais uma. Entender o comportamento do usuário que não converteu é irado. Porque a partir disso é que você pega as oportunidades Mas de aumentar e alavancar o teu negócio. O irado, quando a gente fala muito disso aqui no MB, eu falei, cara, a gente precisa dar uma lógica nisso, não é só porque é irado, a gente tem que ter uma razão nisso. E aí, nesses devaneios, né, lendo um livro da Nancy Duarte, que é aquele Date Story, ela fala sobre o momento star, que é o momento estrela da tua análise. Eu falei, cara, a gente tem um momento irado, que é o momento do que você fez com a sua análise. E esse momento irado é irado porque é um interessante resultado ao dado otimizado. Então você está trazendo um resultado em cima do dado que você otimizou. Exatamente. Isso é irado. Então você tem que destacar isso. Porque talvez em cima da tua análise, aquele momento vai ser um momento melhor. E esse momento é o momento onde a gente analisou o resultado da ação que a gente fez e viu por que não deu certo, descobriu por que não deu certo, pensou na nova ação, te viu porque deu certo, melhorou. E É um ciclo virtuoso, né? Exatamente. E a forma mais barata da gente gerar dados é ouvindo o nosso usuário. Com essa frase de efeito, a gente encerra. Não. Temos uma frase de efeito muito boa do senhor Rafael Reis, por favor. Qual a sua frase de efeito sobre os dados? A gente estava conversando aqui hoje cedo e eu postei sobre isso. Eu gostei da frase. Acho que fica uma boa autocitação. Confie nos dados, mas não confie nas conclusões a que os dados levam. Porque os dados não mentem, mas as pessoas mentem pra caramba. É isso. Então, assim, nem sempre você vai olhar para aquele conjunto de dados e tirar a mesma conclusão que outras pessoas tirariam. Tem muita análise enviesada. Pô, pra mim ele ia falar pau no cu dos gurus. É que agora eu tô... Essa é outra, né? Essa é outra muito boa também. Agora eu tô criando uma versão ESG.